Olá, queridos ouvintes, e sejam bem-vindos ao segundo episódio dessa nova fase do Anikenkai Anime Club, o podcast semanal onde a gente fala sobre os animes da temporada e também a casa da Watch Party, onde acompanhamos um anime que já acabou com vocês. Eu sou o Diogo Prado E eu sou o Starro. e hoje, Starro, temos notícias, sabia? Semana Ah, passada a é? gente não teve notícia porque a gente decidiu fazer esse podcast, não vou dizer em cima da hora, mas a temporada tinha estreado, o foco eram justamente as estreias, mas nessa semana aconteceu uma coisa que até eu, que tô por fora do mundo dos animes, como nós bem comentamos na semana passada, mas estou voltando, viu, Star? Estou voltando. Uhum. Mas, conforme comentamos na semana passada, eu estou um pouco por fora, mas até eu, até mim chegou a notícia, até mim, até eu, enfim, até a minha pessoa chegou a notícia de que foi anunciado um novo anime de Ghost in the Shell, Starro. Na verdade ele já tinha sido anunciado antes, mas só que agora temos mais informações. Temos Ah, olha mais. aí, viu? Por isso que eu tô por fora e você tá por dentro. Pois é. A gente agora sabe o staff, que a diretora vai ser a Moko-chan lá do. A gente já sabia que era do Science Saru. Isso já Sim. tinha sido anunciado. E a gente. Eles divulgaram vários designs que estão mostrando que, pela primeira vez, depois de 3 versões diferentes de Ghost in the Shell que a gente teve, a versão do Mamoru Oshii, a versão do Kenji Kamiyama e a versão do Kazuchika Kise, a gente vai ter uma versão que vai ser fiel, de verdade, ao traço do Masamune Shirow. E pelo que a gente vê nos designs, a gente vê que também vai ser fiel ao clima do mangá do Sim. Masamune Shirow, que é mais assim, tem mais comédia, é mais Uhum. assim, relaxado, não tem aquele tom sisudo do Mamoru Oshii, e que é um pouco suavizado pelas versões posteriores. Então, mas mesmo as versões posteriores, aí me corrija se eu estiver errado, mesmo as versões posteriores, elas bebem muito mais da versão do Mamoroshi do que da versão do Masamune Shirow, né? Eu acho Isso. É. que todas as adaptações que tiveram até agora, inclusive o filme, Uhum. bebem um filme live action, né, estrelado pela É. Scarlett Johansson, até mesmo ele bebe muito da fonte do Mamoroshi. Então, eu vi muito fã de Ghost in the Shell comemorando o fato de que finalmente vamos ter uma adaptação que parece realmente ser mais fiel ao material original, né? E eu acho isso muito bom, acho que estava na hora, assim, acho que Ghost in the Shell já teve muita coisa, muito tipo de adaptação, agora estava na hora de ter o seu Brotherhood, vamos dizer assim, né? É, exatamente. E só acho que tem uma certa dificuldade, porque o mangá tem tanta nota de rodapé que vai ser interessante ver se eles conseguem inserir aquela informação toda de algum jeito na série. Tipo fazendo aqueles infodumps de iCat que o Shingeki Aham. no Kyojin inventou, tá ligado? Que no Sim, iCat bota sim. um textão que você tem que pausar pra poder ler o verbete do episódio. Sim, sim. Mas cara, Mas, assim, eu fiquei feliz. O Science Saru é um estúdio recente, eu tive pouco contato com ele. Acho que os únicos animes que eu vi do Science Saru, assim, e mesmo assim eu não terminei nenhum dos dois, na verdade, que foi o. Não, mentira, Devil May Cry Baby eu terminei. uhum, Mas o Eizouken, né, também que fez bastante sucesso, eu não cheguei a sim. terminar. Mas tanto Devil May Cry Baby quanto o Eizouken, eu lembro de serem animes de muito boa qualidade, assim, tecnicamente falando também, sabe? Mas eu, ao mesmo Uhum. tempo, vi muita gente reclamando do Science Saru. Eu fiquei sabendo, inclusive, que eles estão dando umas vaciladas aí no Dandadan, né? Que é um anime que tá saindo na Netflix. Eu, sinceramente, vejo só opiniões positivas sobre o Ah, anime de é? Dandadan, mas o que. Acho o que o pessoal meio que reclama do Sai Sincero é que, apesar de ele ter se afastado bastante da identidade visual que ele tinha antes por causa do fundador, que era o Uhum. Masaaki Yuasa, agora quem manda no estúdio a ex-parceira dele, o Young Choi. Eles começaram a aceitar fazer animes mais convencionais e com aparência um pouco mais convencional. Só que o Dandadan é o primeiro anime quase convencional dele, só que ainda assim, ele tem uma certa fluidez na animação, mas por outro lado tem Sim. aqueles momentos de movimentos quebrados que são propositais. Acho Uhum. que o pessoal estranha isso. Esse é o estilo de animação que. Ah, Esse pode é o ser. resquício que você tem do estilo do Yuasa no estúdio, apesar de ele não estar mais nele. Ele até fundou um estúdio novo agora, até anunciou o filme novo que ele vai fazer. Então, tipo, essas críticas, assim, na verdade, seriam de uma. Não seria exatamente uma crítica, mas talvez uma ignorância do estilo do estúdio, né? Porque, de fato, Isso. o Dandadan é um mangá da Shueisha, né? Não sei se é Shonen Jump ou Jump Plus, não sei qual é a revista que ele sai originalmente.
mas é um mangá bem mainstream, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, você bota. Quando você muda um pouquinho o estilo de um mangá muito mainstream, a galera estranha um pouco. Eu acho que o público mais casual não tá tão acostumado, né? Então pode ser isso que eu acabei lendo por aí, né? Porque as críticas que eu li foi que, tipo, não tava conseguindo manter a qualidade da animação. Mas agora que você me explicou, eu acho que eu entendo de onde essa galera partiu nesse comentário, sabe? Então, fico mais aliviado, porque eu confesso que eu fiquei um pouco temeroso, porque eu não tô acompanhando Dandadan, né? E eu tô lendo mangá de Dandadan, não tô vendo anime. Então eu fiquei um pouco temeroso. Mas uma coisa que eu achei interessante foi que esse daí vai ser o primeiro anime depois do Science Saru ter sido comprado pela Torro, né? Uma grande É. distribuidora. E inclusive, Starro, fazendo uma conexão com o que nós falamos no programa da semana passada, que você sabiamente mencionou o estado dos animes, né, atualmente, é, é um exemplo clássico do que você falou. O, a Torro, que é uma grande distribuidora, comprar o Science Saru, que seria um estúdio de nicho, né? Uhum. Porque aí, em vez de você ter que formar um comitê de produção e recrutar um estúdio, você já tem um estúdio lá debaixo do guarda-chuva do conglomerado da Turro. Aí pronto, isso facilita a comunicação interna deles. Eles só precisam arrumar o quê? Uma gravadora para fazer a trilha sonora. E acho que só. Porque, ainda mais se for um anime original. Quer dizer, claro que o Dandadan tem que ter a parceria com a Shueisha. Uhum. E no caso do Ghost in the Shell, com a Kodansha. É. Mas é isso. Como a Torre não tem só a distribuição, a Torre está na prática produzindo a animação também através do Science Saru. Ela vai ter um maior controle da produção e vai pegar uma fatia maior. É isso que eu percebo cada vez mais. As distribuidoras querendo ter uma fatia maior dos lucros dos animes que elas fazem. Para isso, e também para facilitar a estrutura da produção. Tipo, se você imaginar uma linha de montagem do anime. É como se fosse uma coisa só. Agora o estúdio de animação é a distribuidora. Como se virasse uma coisa só. Uhum. Encurta essas dinâmicas da produção de um anime, né? E facilita, ao mesmo tempo que tira talvez um pouco da independência dos estúdios, que Esse já é que é o estão cada problema. vez, né, mais comprometidas. Pois é, eu mesmo quando eu vi que a Kadokawa comprou Doga Kobo, eu fiquei, cara, será possível que agora o Doga Kobo só vai fazer anime Isekai agora? Aquelas light novels da Kadokawa. Será que a gente nunca mais vai ver um Oshinoku feito Cara. pelo... Pois é, isso é um problema, mas eu entendo que talvez seja uma solução para esse mercado que está sempre tentando, está sempre em busca de tentar conseguir sobreviver, vamos dizer assim. Embora já esteve muito pior, né? E sobreviveu. Então, agora está tendo uma fase muito, muito tranquila, né, Star? Mas vamos lá, É, vamos começar a falar um pouquinho então sobre a temporada, porque por mais que a gente tenha falado sobre a temporada na semana passada, ainda sobrou muitos animes que nem eu nem você tínhamos assistido, né? Então, assim, o que você assistiu, Amish, de novo aí essa semana? cara, muita coisa. Tô até... Escolhe alguns aí, não precisa falar de todos. Escolhe os que você acha mais interessante de falar. Pois é. Um que eu achei muito interessante foi o Apocalypse Hotel. Esse eu ainda não vi. É, pois é, eu recomendo. Eu já tinha uma expectativa mais ou menos boa, porque ele é da Sai Games, que além de ser um estúdio com uma qualidade surpreendente, que pegou todo mundo de surpresa com o Princess Connect, Uhum, é uma empresa também muito interessante digamos, nas propriedades intelectuais que eles criam. Eles criam as próprias histórias, elas têm sempre um elemento inesperado. E é quase como aquela produtora americana A24, que virou tipo um sinônimo de esse negócio vai ser diferentão, esse negócio não vai ser o que você está acostumado. E essa Games é bem assim, ela pega coisas que parece que são familiares e vai lá e dá aquela aquela como é que se diz? É uma virada, ela subverte a sua expectativa. sim. Tipo, Interessante, um dos cara. meus animes Sobre o favoritos, que... desculpe, continua. tá? Tipo, e um dos meus animes favoritos dos últimos anos, que não foi feito pelo estúdio da Saga Games, mas foi baseado no conceito deles. Aliás, dois ótimos animes. Primeiro, o Akiba Maid Sensu, que o pessoal vê lá, é uma guerra de maids, vai ser um negócio, sei lá,
um slice of life bestinha sobre maids e vai ter uma competição. E não, é um anime extremamente violento, parece que é um anime de máfia, só que usando maids. E é sensacional, um senso de humor assim, fino. É aquele anime, né? Anime. Isso, exatamente. Aquele que a gente olha e fala assim, É, tá, isso aí só daria certo num anime. isso. E outro anime que pegou também o pessoal de surpresa e também foi um conceito da Sai Games foi aquele Brave Burn. Você soube desse aí? Não soube não, cara. Qual é? O Brave Burn, perdão. É do Masami Obari. Quando apareceu esse anime, os vídeos promocionais e as artes promocionais davam a impressão de que ia ser um anime do tipo Real Robot. Hum. Com aqueles robôs realistas em Aham. guerras. Sim, sim. Tipo, naquele esquema do Voton, de Gasaraki. Sim, sim. Pois é. Mas em vez disso, você assiste o episódio e você descobre que é, na verdade, um anime do gênero Super Robô, Super Robot, Ah. extremamente homoerótico e também muito, muito engraçado. E fez um Entendi. maior Então, sucesso, então cara. são animes diferentões, assim. Isso, Entendi. pois é, isso. É. Aí esse Todos esses Apocalipse originais, Hotel. Starro? Todos esses são Isso, originais? todos originais. Ah. Mas que às vezes também vem, como essa Games também é uma empresa de games, às vezes eles vêm ligados também a jogos de celular, mas é tudo desenvolvido em paralelo. Tá, O tá, anime não é entendi. só um comercial do jogo de celular, Uhum. ele satisfaz por si só. Interessante. Mas e o Apocalipse Hotel? Qual é desse anime, assim? Por que eu deveria Pois é, assistir? ok. O Apocalipse Hotel, ele começa com a história que faz você se lembrar de Wall-E e também do Nier Automata. Essas histórias em que a humanidade foi para o espaço e deixou a Terra Uhum. nas mãos de um monte de robôs que estão aguardando a volta dos humanos. Tá. Esse é o ponto de partida. Aí o Apocalipse Hotel é um hotel que tá que tem robôs. A maioria dos robôs são robôs na aparência. Agora, uma delas tem a aparência humana, que é a personagem principal, cujo nome eu não fixei ainda, porque só vi 2 episódios. Justo. Na verdade, Não vou criticar, minha memória é péssima pra isso. tá. Aí o anime mostra como é um dia na vida desse hotel, esse pessoal esperando os humanos, e você vê que eles estão. Apesar de não ter humano nenhum, eles ficam mantendo o hotel funcionando, eles fazem a limpeza toda, a manutenção. Tem um robô que fica só. A função dele fica abrindo porta, e mesmo não tendo cliente nele, ele fica lá abrindo porta só pra treinar o, o propósito da vida dele. E a protagonista comandando tudo. E até comida mesmo, apesar de não ter humanos para comer, eles ficam caçando animais para ter carne e fazer o cardápio do hotel, a comida lá, e não tem humano nenhum para comer. Aí o episódio você começa a achar que isso vai ser entediante e tal. Só que o problema é que finalmente, depois de tanta repetição, a protagonista meio que tem um colapso nervoso. Hum. Por causa de uma besteira, porque sabe aquele chapéu de chuveiro que o japonês usa para proteger o shampoo hatch? Sim, sim, Que você bota para proteger os olhos do shampoo. sim. Só porque ela não encontra o shampoo hatch num dos banheiros do hotel, ela despiroca total. Tá, Então, tudo bem. tem uma crise existencial. Aí, tudo Tipo, bem. a programação dela entra em parafuso, seria Isso, pois tipo isso. exato. Aí tudo bem, a situação se resolve, só que aí quando chega no final do episódio, finalmente a surpresa, finalmente chega alguém no hotel, um cliente, mas não é um humano, também não é um robô, é um alienígena esquisitão. Tá. Aí pronto, já subverte nisso aí. Em vez de você de ser uma história sobre só O dia a robôs dia, esperando os humanos voltarem, já entrou um elemento que eu não esperava aqui, um alienígena esquisitão que nem sabe falar a língua do. Ele parece uma planta, na verdade. Eu mal sei como descrever ele pra Tá, você. interessante. Aí quando chega o segundo episódio, que é o que eu vi hoje, é sobre eles tentando a todo custo agradar esse. Você vê os costumes esquisitos do alienígena, a própria biologia dele, os processos biológicos dele são bizarros, Aham. eles tentando fazer esse negócio funcionar. Eu gosto bastante desse É, tipo de anime, assim, que é, eu vou dizer assim, não é necessariamente focado em world building, mas uhum,
em você descobrir como esse mundo funciona, né? Eu acho isso. Sempre gostei desse tipo de abordagem. E pelo que você tá me falando, esse anime ele tá indo muito por esse caminho, né? Uhum. De ser um anime que você. O grande charme dele é você ir conhecendo pouco a pouco esses personagens e Isso. o, vamos dizer assim, esses hóspedes do hotel, né? Não sei se vai ter mais hóspedes, né, e tal, mas Isso, é. Pois é. O interessante, tipo, inicialmente, é a dinâmica entre os robôs. Como eles, cada um tem o seu propósito lá, tentando fazer uhum, aquilo funcionar, mesmo não tendo, na verdade, é, é quase uma coisa meio existencialista, de você ter que definir o seu propósito. Se o propósito deles é servir a humanidade e não ter a humanidade, então para que é que eles servem? O que é que eles estão uhum, fazendo lá? entendi, entendi. Tem uma. Mas, Imagino que deva ter também algumas questões a serem discutidas e tal, mesmo uhum, que nas entrelinhas, vamos dizer assim, né? Acho uhum. que eles não sei se eles desperdiçariam essa oportunidade, né? Mas eu acho que provavelmente deve ter algum tipo de discussão desse tipo, né? Alguma reflexão para ser feita e tal. Pois é. Mas é um anime que é leve, é engraçado, mas tem os momentos contemplativos. O roteirista é o mesmo cara que fez o Zombieland Saga. Você viu o Zombieland Saga ou Vi, esse anime? Ah, mas eu pois é. não, mas eu vi, eu não terminei de ver. Não Eu terminou. sei qual Pois é. é, vi acho que 2 ou 3 episódios, eu acho. Isso. É um cara que é bom, é ótimo em humor e é ótimo em fazer interações divertidas entre. Fazer um elenco divertido que todo mundo tem uma personalidade bem definida. As personalidades, o jeito como elas como elas entram em conflito constante Uhum. é interessante. Mas é um anime bem diferente no sentido de que não tem uma grande. é, não tem um grande conflito todo episódio, na verdade. Você tem que curtir. É, como você falou, é para você ir aos poucos, com paciência, vendo quais são as regras desse mundo, como é que ele funciona e o que é que os personagens vão fazer com essa situação. É muito bom, assim. Eu penso que ele é mais puxado pra comédia ou ele é Uhum. mais uma pegada tipo Inuyashiki, né? Tipo, que nem o que a gente tava conversando. É, isso. Não é necessariamente relaxante, mas é meio Então. contemplativo, sim. Tá, tem um pouco disso também. Beleza. Eu Tem uma provavelmente vou melancolia. dar uma assistida porque você insistiu em colocá-lo na nossa lista de Uhum. votação para Isso. acompanharmos semanalmente aqui, né? Então, Uhum. queridos ouvintes, vocês aí que estão do outro lado, saibam que Apocalipse Hotel é um dos animes que nós escolhemos para vocês poderem votar. Então, até o final desse programa, óbvio, no final do programa eu vou relembrar todas as opções, mas durante os comentários a gente vai falando qual é os animes que a gente está botando para votação, né? Mas, Starro, um outro anime que me surpreendeu e que você tinha assistido na semana passada e eu não, foi o anime das meninas do rock lá, o Rock Wa Sim. Lady no Tashi Nami Deshite. Ou então, Uhum. como é que ficou em inglês? Rock Ladies is a a, lady's modesty. Rock is a Lady's Modesty, que tá na Netflix, Netflix não, no Crunchyroll, né? Ou Isso. não? Tá, né? Isso. E eu gostei demais desse anime, tá? Demais. Eu achei que seria, bobinho assim e tal, mas e ele de fato não é nenhuma grande obra-prima, mas o timing cômico é muito bom, Starro. O Uhum. timing cômico é muito bom, a animação é surpreendentemente boa, embora ele faça uso de CG nas partes que as meninas estão tocando, bateria e guitarra e tal, mas tem uma parte, quando a minazinha lá no final surta, quando a Uhum. bateria, que eles mudam É. pra animação tradicional, e aí eu acho que fica espetacular, bateria, ela Uhum. tocando bateria em animação tradicional, fica muito bonito. Então, assim, me surpreendeu muito por causa disso. Assim, é uma história bobinha, né? Tipo, não tem nenhum é, grande novidade, assim. São duas meninas que estudam numa escola rica, mas uma delas, que supostamente nasceu em berço rico,
gosta muito de rock e bateria, só que ela é uma menina perfeitinha, que todo mundo acha que é. "Ah, ela escuta música clássica, ela bebe chá." Só que a minazinha é doidíssima, assim, gosta de um rock pesadão e tal, toca batera. E a outra menina, que já gostava disso, mas vinha de uma família mais humilde, né? A mãe Uhum. parece que se casou novamente com um cara rico e ela agora tá estudando nessa escola de granfino aí. Só que as amigas acham que ela é granfina e ela quer passar essa imagem também, porque ela tem um objetivo final lá, que ainda não ficou claro nesse primeiro episódio qual é exatamente. Mentira, assim, ficou claro que ela quer se tornar lá uma. Como é que ela chama? Dama. Não sei, Maiden, sei É, lá o que, Maiden. é um título especial de donzela, alguma coisa que eu não. Um título específico lá que seria tipo a número um da escola, vamos dizer assim, Uhum. sabe? E pra isso ela tem que manter a postura dela de boa moça e tal, etc. Só que ela curte um rockzão doido e tal. E aí quando ela encontra essa menina que também curte, é muito engraçado porque no começo ela fala assim: não, não vou me deixar, eu tenho meu objetivo, eu tenho o que eu quero fazer, sabe? Eu tenho que me focar nisso. E aí quando a gente vê, a outra só usa a boa e velha estratégia do eu não sabia que você era ruim a esse jeito a ponto de não querer me mostrar como você toca. E aí, né, mexeu com o ego, né, Star? Mexeu com o ego, a mina É, fala, quê? E aí toca pra caralho e tal, as duas fazem lá um jam muito foda. Só que no final. Eu vou deixar a galera ver o episódio, eu falei a menina surta, né? Mas vocês vão entender o que eu tô falando. É um é, final muito assim. Inesperado até certo ponto, uhum. tá ligado? A gente acha que ela vai, sei lá, ficar toda feliz. Ai, que bom, encontrei uma amiga pra poder tocar comigo aqui e tal, mas não é exatamente isso que acontece, né? Mas está, antes de perguntar o que você achou do episódio, eu gostaria de perguntar o seguinte: você também, em diversos momentos, começou a lembrar de Panty and Stocking? Acho que só por causa em alguns momentos sim, só por causa do design das personagens Exato, principais. exatamente. Não, só pelo design. Mas teve vários momentos que eu falei assim: parece muito isso, não? Tipo, um pouco demais até. A cor do cabelo da menina Uhum. lá, o cabelo meio roxo, só que 2 tons de roxo, tá ligado? Falei, gente, mas tá aqui. Aí me tirou um pouquinho do anime nessa hora. Mas Uhum. na hora eu pensei nisso. Mas e você? O que você achou desse anime? Eu lembro que você tinha falado que você tinha gostado do anime na semana passada. É, é isso. Eu gostei porque, apesar de ter alguns momentos do episódio que eu achei que eles meio que esticaram, tipo aquela situação lá que ela tava se recusando a acreditar que a paleta que ela achou no chão era da colega. Eu não fixei o nome de ninguém ainda, mas da de cabelo De cabelo roxo escuro, comprido. roxo. De cabelo, é isso. É, eu achei meio forçado aquilo de ela ter ficado na dúvida ainda, ou pelo menos tentando se Sim, convencer sim. de que ela não podia ser Aham. aquela donzela, aquela dama perfeita, não podia ser uma fã de rock também. Mas E o que eu gostei tipo, mais eu entendi, eu entendi. é, mas o que eu gostei mais é justamente a parte final, a parte delas tocando juntas, é meio que um duelo, mas também é uma jam session, é uma tentando Exatamente. complementar a outra. E o jeito como acaba, como você falou, não é como a gente espera, e deixa a gente, ok, aí a gente pensa, legal, isso não é clichê, isso É. não é uma história convencional de garotas com o mesmo hobby se juntando. A gente já viu tantas dessas nos últimos anos que perigava muito de ser só mais um, mas não. Esse anime tem uma abordagem um pouco diferente que vale a pena. E me deixou interessado de ver o próximo episódio. Assim, você já viu o segundo episódio ou ainda não? Já vi. Continua gostando? Continuo. Planeja continuar assistindo? Planejo. Agora é só um probleminha. Mais uma daquelas minhas correções imediatas. Eu pesquisei rápido aqui. Não tá na Crunchyroll esse anime. Tá no High Dive, ou seja, não tá disponível no Brasil. Ah, tá. Puxa, que pena, que pena. Porque eu planejo continuar assistindo, mas infelizmente nenhum serviço pegou esse anime, porque. Curioso, né? Eu fico sempre perguntando por quê, sabe? Mas tudo bem, acontece. É, Mas diga lá, está. Um próximo anime aí, um outro que chamou a sua atenção essa semana. Foi o que eu tinha uma certa expectativa, porque eu vejo tudo do P-Works. E esse anime tem o mesmo roteirista daquela série que eu falei há poucos minutos, do o Akiba Made Sensu, o Akiba Made War, Sim, sim. Yoshihiro Hiki. Só que é um anime diferente, é um anime mais, uma pegada mais slice of life, e é sobre gastronomia. O Hum, título em inglês é Food for the Soul,
Em japonês é Hibi Wasugire do Meshi Umashi. Eu não sei exatamente o que significa, mas o título em inglês oficial mesmo, que você vê até escrito na abertura embaixo dos kanji todos, é Ah, tá. Food for the Soul. E do que É se sobre. trata esse anime, Star? Pois Porque é, você me recomendou, você falou assim, cara, assiste, foi. eu ainda não vi. Mas você me Pois é. recomendou. Do que se trata esse anime? Pois é sobre uma menina que já tá na faculdade, só que começando ainda. Uhum. Ela tem muita fobia social. Ela tem medo até de entrar no restaurante. Ela vê um restaurante, ela vê que a comida parece legal, mas ela tem medo de entrar, de interagir com as pessoas do estabelecimento. Aham. Ela não fala com as colegas. E ela. Mas ela tem uma grande paixão pela gastronomia. Aí ela acaba se deparando, e ela fala, quando ela fala da infância dela, ela diz que o único momento em que ela teve muitas amigas foi quando ela estava no primário, Hum. antes do que eles chamam lá de ginasial, que Sim. aqui já é tudo uma coisa só, né? Ensino. Aliás, não. É, mais ou Aliás, menos, não. mas Pois é. mais ou É tudo menos. ensino fundamental aqui, É, pois é. exatamente. Pois é, mas é o que acontece. Ela se depara com 3 colegas da faculdade que estão tentando criar um clube, só que não conseguem porque não tem que ter no mínimo 4 pessoas. Hum. Aí fica óbvio o que é que vai acontecer. Elas vão querer que ela. Aquele plot clássico. Isso, pois é. E o clube é justamente sobre apreciação de gastronomia. Só que o conflito aí é que para essa protagonista, é muito difícil interagir com as pessoas. Por mais que ela queira Hum. ter amigos, é um bloqueio que é até difícil de explicar, mas quem viu Boat the Rock sabe do que eu tô falando. É nessa mesma pegada, é nessa mesma pegada. Tá. Só que sem aquela. Pra ser sincero, não tem aquela mesma criatividade que Boat the Rock tem em fazer representações visuais Aham. de como é a ansiedade social da Sim. protagonista. Aí, uma das 3 garotas é uma amiga de infância dela que ela não tinha reconhecido inicialmente. É até engraçado você ver como. Quando ela se olha de longe, a menina fica olhando pra ela assim com a intensidade incrível. E a coitada da protagonista não sabe como lidar com isso. Tipo, eu conheço. Sabe quando você se encontra na Isso rua conhece com alguém você. que conhece você e você não lembra da Isso. pessoa? Uhum, Exatamente isso. Só que pra uma pessoa que tem fobia social, né? Tem ansiedade. pois é. É. Pois é. Aí, inicialmente, elas não conseguem convencer a protagonista a fazer parte do clube, Aham. porque por esse motivo todos que eu falei. Só que ainda assim, elas conseguem pelo menos se juntar numa mesa, conversar, comer juntas, trocar umas ideias sobre os interesses delas. E sim, eu não quero fazer uma sinopse total do episódio, mas o que acontece no final é que quando você acha que vai dar tudo certo, que tá tudo se caminhando, legal, agora elas vão ser Hum. 4 amigas que vão se reunir, vão comer comidas gostosas, cozinhar coisas gostosas, pesquisar de fato A sobre gastronomia. gastronomia é. Pois é, aí você descobre que o verdadeiro propósito do clube não tem nada a ver com gastronomia. Elas só querem fazer um Hum. hangout. Entendi, Assim, entendi. a gente só queria um pretexto para gente se reunir nessa sede de clube aqui e ficar com a perna pro alto, sem fazer nada, falando merda. Entendi, Mas se você entendi. quiser trazer comida, traga. Aí é isso aqui. E Entendi, pra que não, a entendi a protagonista ideia. quer, ela realmente achou que agora sim ela ia poder se dedicar ao interesse dela e dividir esse interesse com outras Com alguém. pessoas. Pois é. Aí eu fico. Esse é o conflito que se estabeleceu. Eu quero ver o próximo episódio pra saber Pra onde vai? pra onde vai isso aí. E fora isso, Cara, tá com a qualidade de sempre do P-Works, animação ótima, sim. cenários muito detalhados e bonitos. É, assim, a temática me agrada, assim, eu acho sempre divertido esse tipo de anime, assim, esse anime situacional, vamos dizer assim. E o fato de ter a ver com comida, ainda que, pra mim, eu tava bem assim, legal, um anime sobre comida. Eu gosto muito de comida, assim, eu sou um cara muito interessado em culinária, gastronomia como um todo. Eu falei assim, pode ser um anime interessante de ver. Mas aí agora você me surpreende com esse plot twist no final, aí eu quero ver, talvez, se eu vou sentir ali uma catarse com a protagonista, Uhum. no ponto, tipo, gente, vamos falar sobre comida? É pra isso que eu tô aqui, sabe? Tipo, é pra isso que eu tô vendo esse anime, então, assim, pode ser interessante, cara. Eu Uhum. achei curioso. É um anime, eu imagino, mais levinho, mais de boa, assim, né? Pra assistir. Pois é. Aí. Mas
Eu tenho uma certa confiança no P-Works e também no roteirista. Mas se você esperar algo que seja no nível. Só porque eu falei que o roteirista mesmo do Equipamento Sensor, não, é bem diferente. Entendi. Esse tipo de série é bem mais slice of life, mais leve e sem grandes conflitos até. Tá bom, beleza. Me convenceu. Já tinha me convencido antes, me deixou continuando convencido a assistir esse anime. Mas um anime que eu recomendei pra você e você esqueceu de ver, Star, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo Foi isso. mal. Mas foi o. Mas eu vou passar um pano pra você, porque eu ia ignorar esse anime também. Eu também ia ignorar esse anime, mas felizmente eu vi tanta gente comentando sobre essa estreia, falando que era uma das melhores estreias da temporada. Aí sabe quando você vai ver assim, meio. Porra, não é, né? Não é. Duvido muito que seja e tal. Aí eu falei, vou assistir. E o nome do anime é To Be Hero X. E um dos motivos, Gustavo, de eu não querer ver esse anime, eu imagino que o mesmo motivo que você, é que ele supostamente era o terceiro anime de uma série, né? Uhum. Teve um primeiro lá atrás, To Be Hero, aí depois teve o To Be Heroine, né? E aí agora tem esse To Be Hero X, que eu achava que era uma continuação. E talvez até seja, em certo modo, mas tendo assistido o primeiro episódio, eu posso garantir que dá pra assistir tranquilamente, sem saber absolutamente nada sobre esse mundo. Pra galera poder entender mais ou menos o que é um mundo meio The Boys, assim, sabe, Star? Uhum. Tem uma pegada meio The Boys, aquela série lá que acho que passou na Amazon, né? Ainda passa, não sei. Na Amazon sobre meio que uma subversão do gênero de super-herói, né? Onde os super-heróis basicamente são controlados por grandes corporações, enfim, eles são figuras midiáticas, mais acima de qualquer coisa, sabe? Figuras de marketing e tal. E esse nosso protagonista, ele é um agente de marketing, né? Que trabalha numa agência e ele faz propagandas para esse grande herói aí, que é o Nice, que é o grande herói desse mundo, né? É o herói perfeito, vamos dizer assim, ele tem os poderes mais incríveis, ele é bonito, ele tem uma namorada linda e tal, etc. Só que aí ele faz uma cagada no trabalho, assim, que o chefe dele considera uma cagada, e ele é demitido. Tá? E ele fica assim, caralho, agora, pô, não sei o que fazer da minha vida e tal, etc. Ele vai lá pro prédio, pro topo do prédio, não fica claro se ele quer se matar ou não, sabe? Tem essa questão aí no início. Acontece que ele tá lá, ele dá um rant, né, dá um surtada, começa a xingar pra caraca o herói lá, porque ele eu que escrevo as suas falas e tal, e você é perfeito, eu tô aqui na merda. E aí, de repente, aparece o herói lá, pô. Sabe, no topo do prédio, vem o herói pra cima dele. Você acha que o herói vai dar uma lição de moral, assim, pra ele, trocar uma ideia, ele vai ficar meio assim, desculpa e tal, etc. Só que aí está o que vem o plot twist. E, cara, eu queria não contar pra galera, mas já deu tempo, já tá no segundo episódio, já vai pro terceiro agora daqui a pouco, então eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, porque acontece uma parada, vou falar assim, acontece uma coisa que faz o protagonista da série assumir o lugar do Nice. Beleza? E aí ele começa a descobrir toda a bizarrice desse mundo. Só que aí você fala assim, cara, o que é interessante? Depois no final tem uma briga lá com o super vilão, enfim. Tem várias coisas que você vai vendo ele se transformando nesse herói. E você se perguntando assim, falando, cara, beleza, mas o cara, ele, por mais que seja uma figura midiática, ele era um super-herói. Sabe? Ele tinha poderes, ele brigava. E aí você vai vendo que tem alguma coisa rolando ali, porque, tipo, a agente do herói, vamos dizer assim, fala assim pra esse cara, fala assim, tipo, o poder tá na sua confiança. O quanto você confia no seu poder é o que vai fazer você ter poder. Isso se mostra a realidade no final. No final do episódio, né? Do primeiro episódio, quando ele realmente consegue enfrentar o super vilão e vencer o super vilão, né? Então cria uma certa estranheza, mas vão acontecendo coisas nesse mundo que vão te colocando assim, falando. Vai acontecer alguma coisa aí, sabe? Começa a acontecer um monte de porcaria, um monte de merda rolando e tal. Você vê que os heróis não são coisa bonitinha. Todo mundo tem um interesse por trás e tal. Seja explorar você, seja desvendar alguma coisa e tal. Algum podre seu, enfim. Ou do seu relacionamento com a sua namorada. Tem essa questão também, ele assume o lugar do cara, mas o cara tem uma namorada. Como é que fica essa questão, sabe? Então, assim, e a namorada do herói era uma menina que é uma super-heroína também, que ele tinha um crushzinho antes de ser o super-herói.
Então tem essa dinâmica ainda. E no final do episódio acontece uma coisa que dá um gancho assim, tá? Eu entendo a galera ter falado que é o anime da temporada, tá ligado? Uhum. Tá rolando aqui uma sirene nesse momento aqui. Passou um carro aqui pertinho. Ainda tá passando, aliás, mas daqui a pouco vai Foi embora. aí ou foi aqui? Porque eu Eu vi ouvi. aqui. Enfim, mas voltando aqui ao assunto, perdão, querido ouvinte, mas voltando ao assunto, a cena final, pra quem viu The Boys, não é uma coisa. Você consegue entender bem por que a galera compara um com o outro, sabe? Essa podridão do mundo dos super-heróis e tal, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ele tem um quê diferente de The Boys. Porque, primeiro, que é um anime chinês, né, Star? Ele não é japonês, ele não é coreano. Ele tem já uma outra pegada, ele tem uma outra estética. O visual dele é bem específico também. Ele tem umas misturas ali de. A gente comentou um pouco sobre Arcane na semana passada, né? Uhum. E esse anime tem essa pegada meio uma animação estilo Arcane em alguns momentos. Claro, Arcane tem um orçamento muito maior, provavelmente, sabe? Mas esse também tem momentos muito bem feitos e tal. E tem momentos de animação tradicional também, que são muito interessantes de você ver, sabe? E contrastar. Eu acho que eles se sobrepõem muito bem, criam um estilo muito único pra essa série. Mas a cena final, eu entendo as pessoas terem achado essa a melhor estreia. Porque é um gancho, cara, que faz você querer ver logo depois do episódio. Sabe? Você vai ver, quando você vê o episódio, tá? Você vai entender o que eu tô falando, cara. Você vai entender o que eu tô É. falando. Uhum. E a galera que Tá. já assistiu, que tá ouvindo a gente, entende o que eu tô falando. Então, assim, foi uma estreia realmente sensacional que eu aguardo ansiosamente você aqui na semana que vem, tá? Pra gente poder comentar os 2 episódios, ou 3, sei lá, se já tiver saído. Uhum. Mas eu vou dizer uma parada. Da mesma maneira lá que você puxou o. Qual foi que você puxou pra gente? O Apocalipse Hotel? Eu vou Uhum. puxar o To Be Hero X pra gente comentar aqui semanalmente. Porque eu acho que. Quer dizer, pra botar pra votação, né? A galera vai ter que votar. Uhum. Mas eu acho que, cara, tem um potencial absurdo pra gente comentar semanalmente. E vai ser longo, vão ser 24 episódios. Então tem muita Ah, coisa pra desenvolver. E é a uhum. história original, se não me engano. Então ainda tem esse extra aí. Mas, cara, recomendo muito que você assista, cara. Você gostou de The É. Boys? Quer dizer, eu gostei das 2 primeiras temporadas de The Boys. Eu achei que a série podia ter acabado na segunda se eles Aham. tivessem coragem. Só que a terceira e a quarta, pra mim, a série tomou um caminho que, embora eu esteja decidido a continuar vendo até o final, eu acho que os caras perderam a mão. Eu acho que virou um negócio mais de querer chocar, pensar qual é a Aham. coisa mais nojenta que eles vão fazer, Sim, do que sim. em contar uma história realmente relevante. Porque no começo era relevante mesmo, é um tema forte de Aham. abuso de poder. Sim, então. Eu acho que você vai gostar, porque pra mim tem muito essa pegada das primeiras temporadas Uhum. de The Boys. Então acho que você vai gostar, sabe? É, Assista, e assim que possível. isso. Só uma coisa, só eu vi o primeiro To Be Hero, era uma série Ah, você totalmente viu? divertida disso que você. Pois é, o primeiro era uma série sobre um pai de uma menina que tinha o poder. Ele vira o super-herói, só que ele vira o super-herói e ele fica feio. É só disso que eu lembro. E eu vi assim no dia. Porque tinha 12 episódios e cada episódio tinha só metade da duração de um normal. Então, o Ah, equivalente era a 6 rapidinho. episódios de um anime normal, eu vi tudo de uma vez só. Achei engraçadinho e tal. E nunca imaginei que fosse virar uma franquia. Porque teve o To Be Heroine que eu não vi, mas que aparentemente é um negócio totalmente diferente do primeiro. E pelo que você tá falando, essa série também. É como se essa franquia To Be Hero fosse mais uma antologia do que uma história contínua. Acho que cada série é totalmente Hum. independente da anterior. Se eu tivesse me ligado nisso, eu teria dado uma chance ao To Be Hero X. Agora que você tá falando que realmente é acessível, que é uma história que não faz nenhuma referência ao que teve antes, Aham. eu tô muito mais encorajado e eu vou ver sim, porque vai ser uma das nossas opções para acompanhar Cara, semanalmente. assista porque, pra te falar, me surpreendeu, assim. Talvez porque eu não tava esperando nada, pode ser também, Uhum. mas eu não, acho que é bom realmente, assim. Pelo que eu vi, é uma das séries que dessas estreias que tá com a melhor nota, assim, no My Anime List, esses outros agregadores, sabe? Então, Uhum. vale a pena ver. Mas, Starro, é, a gente pode passar para um anime que eu preciso comentar, eu preciso falar Uhum. porque ao contrário de To Be Hero X, e aí eu tô aqui assumindo
que o hype foi 100% meu, mas era justificado, que era o Moonrise, né? O Nascer da Lua, né? Sim. Como é que é o nome? É Nascer da Lua, o nome em português? Deve ser. Não sei, mas é o Moonrise. O anime do Vit Studio, que a gente comentou semana passada, que ia estrear, né, e tal, na Netflix, seria um original Netflix, que, como a gente suspeitou também, foram todos os episódios já foram lançados, os 18 episódios, Uhum. e que tinha character design da Hiro Murakawa, de Fullmetal Alchemist, era dirigido e escrito pelo diretor de Shingeki no Kyojin, do anime. Então, cara, eu falei assim, pô, tem um potencial aí, sabe? Mas eu acho que eu não gostei, Starro. Cara, tá. Fale o que você achou e depois eu falo o que eu achei, vai. Não, fala você primeiro, que as pessoas ainda estão cansadas da minha voz, porque eu falei pra caramba sobre To Be Hero X. Aí só pra gente criar uma o dinâmica seguinte, aqui no podcast. tá. Eu tenho que admitir que quando apareceu esse anime na Netflix, eu tava com toda a disposição pra ver. Agora, quando eu vi que era 18 episódios, cara, bateu uma preguiça. Eu disse, não, eu não tenho esse tempo livre todo, não. Pelo amor de Deus, eu tô vendo vários animes. Cara. Aí eu acabei. E eu comecei a ver o primeiro episódio e eu não tinha conseguido terminar porque eu tava chateado. Tô chateado de ter 18 episódios que eu não tava nem absorvendo as informações direito. Aí eu pensei, eu vou deixar pra ver depois, que eu vou fazer aqui o negócio que meu primo pediu pra fazer pra ele. Outro dia eu vejo. Aí só agora, no domingo, é que eu falei, velho, Moonrise, eu não vi Moonrise. Bora ver isso aí. Aí eu vi Moonrise, o primeiro episódio, e a questão é que, fora o fato de ter uma animação muito, muito boa, que é como você espera do estúdio, Sim. me lembrou demais Dallas, sabe o OVA Dallas? Lembra bem Pois mesmo. é aquele mesmo negócio da Lua sendo colonizada pelos humanos e se rebelando contra os humanos. Chega de vocês nos explorarem, agora a gente vai tocar o terror em vocês. Só que a diferença é que é como se o pessoal da Lua realmente tivesse o poder de atacar a Terra. E é o que a gente vê nesse primeiro episódio de Moonrise. As cenas de ação são legais. Agora, o meu problema é que o Masashi Koizuka, que é um bom diretor, eu gostei muito do que ele fez na segunda e terceira temporada de Shingeki, sob a supervisão do Tetsuro Araki, que tá lá como diretor-chefe. Mas ele nunca tinha sido roteirista de anime, até onde eu sei. Esse Moonrise, o conceito original é do Toho Bukata, que é um roteirista que fez muita coisa nos animes. Ele fez o Ghost in the Shell Rise, ele fez o Murdoch Scramble, Psycho Pass da segunda temporada em diante, que mais? E Fafner, que é eu nunca vi Fafner, mas até hoje é produzido, tem muitos fãs. Sim. Só que esse cara é meio que um expoente da ficção científica popular no Japão. Só que dessa vez ele só fez o conceito da série e entregou pro Masashi Koizuka fazer o que ele quisesse. Aí ele escreve o episódio e ele até que explica bem a situação, os personagens. Só que o problema é que ele tem a má ideia de aquela ideia que eu só me lembro do episódio de Rick and Morty falando: histórias têm que começar pelo começo e não pela parte que elas ficam interessantes. Cara. E é isso. Eles começam com a cena de ação sem contexto nenhum. A cena de ação é legal, só que você não entende nada. Eu não consigo me envolver se eu não sei pelo que os personagens estão lutando, o que eles são, sabe? Não, e depois, assim, vamos lá. Aí eu acho que o fato dele nunca ter escrito um anime na vida ficou bastante evidente nesse Moonrise, assim, sabe? Eu acho que ele precisava de uma supervisão ali de roteiro, porque, cara, o roteiro é muito ruim, tá? É muito ruim. As falas dos personagens parecem uma teatralidade tosca, umas exposições gratuitas, nada é explicado direito, ele deixa tudo meio subentendido e tal, etc. Aí rola uns time skip, aí beleza, começa o episódio lá com a cena de ação, muito bem feita, pô, a animação tá absurda, sabe? O estúdio, ótimo. O design de personagem tá ótimo, a Hiro Murakawa, beleza. Então, assim, o anime é visualmente bem legal de se assistir. Só que eu assisti o episódio e falei, beleza, vamos explicar, né? Vamos falar o que aconteceu. E de fato, voltam no tempo, né? Eles retornam no tempo pra explicar quem são aquelas pessoas e tal, etc. Só que, cara, quando. Beleza, eles mostram o passado daqueles personagens, dão a entender que eles só são um mando de rico lá que dane-se, herdeiro de uma empresa lá que controla esse tráfego pra lua, sei lá, não ficou muito explicado direito. E aí
rola uma treta que meio que liga o protagonista ao que tá rolando na Lua. O protagonista é preso, e aí você fala assim, pô, beleza, vai explicar como é que ele se tornou, né, o cara do primeiro episódio, pô, o cara que briga, o cara que luta, pô, o maluco tem quase poderes, pô, sabe? Vai explicar agora, né? Não, não, não. Tem um time skip de 1 ano e mostra ele de volta na missão. Ah, mano. Ah, Pô, você tá de sacanagem? Você tá de sacanagem? Entendeu? Tipo, eu falei, gente, não pode ser sério isso. E isso foram 3 episódios, Starro. Foram 3 episódios, bicho. eu só vi o primeiro. Rapaz, é sério que. Pô, velho, você me desestimulou. Não, cara, Ainda mais a pô, eu continuar. fiquei muito irritado, mano. Eu fiquei muito irritado porque eu tava botando muita fé nesse anime, Starro. Eu tava botando muita fé no anime. E ele foi lá e me decepcionou assim de uma maneira. Eu falei, gente, mas que coisa desagradável. Eu tô pensando, cara, eu não queria. Eu tô realmente pensando em. Vou parar de ver, mano, sabe? Vou parar de ver. Já tá lá no Netflix, eu poderia só sentar lá e ficar vendo. Até a dublagem é boa, sabe? Dublagem bacaninha. Poderia deixar lá, tal, ver durante o almoço. Bom, porque anime dublado é fácil de ver durante o almoço, não precisa ficar prestando atenção na legenda. Mas, cara, não tá valendo a pena. Fiquei chateado real, assim. Tô curioso pra ver a opinião dos ouvintes aí que acompanharam esse anime, porque, cara, e foi muito engraçado, Starro, porque, tipo, a gente viu Ganda, e Ganda tem um primeiro episódio muito confuso também. Uhum. É, muito termo. A gente comentou sobre isso semana passada, e o episódio dessa semana, por mais que explique muita coisa, eu acho que pra galera que não tá acostumado com Ganda, que não viu a série original, principalmente, pode ter ficado um pouco perdido de por que a gente tá vendo Isso. isso, tá ligado? Mas enfim, eu achei que. Vamos comentar sobre isso daqui a pouco. Mas. É. É diferente o que o Gundam fez. O Gundam conseguiu ter uma qualidade de roteiro, mesmo deixando muita coisa subentendida, mesmo deixando muita coisa pra ser explicada e tal, etc. Eu ainda vi ali uma qualidade, uma construção boa de roteiro, de clima, sabe? A direção, como as coisas vão acontecendo. As coisas são deixadas meio pra. Que você percebe como. Que é pra você mais sentir e entender no subtexto do que no texto, tão claras em Gundam. Você consegue entender bem. No Moonrise, eu acho que o cara acha que subtexto é só você não falar, tá ligado? Uhum. Não fala que a pessoa vai entender. Não! Não é assim que funciona, cara. Sabe? Então, mano, eu fiquei muito triste com Moonrise. Muito triste, muito triste. Dá pra dizer assim que eu não recomendo pra galera, sabe? Se alguém já viu tudo e falar que, nossa, melhora muito, eu vou ter minhas dúvidas, viu? Vou ter muito dúvida. Tá, mas se alguém tiver visto, por favor, fale pra gente se vale a pena. Isso, por favor, por favor. Eu também tô meio indeciso entre. Você já tá decidido a não continuar, eu ainda Cara, tô no time dos indecisos aqui. não, se a galera falar, botar nos comentários aí que vale muito a pena ver, eu até acho que dou uma chance. Mas não sei se vai vingar não, viu, Star? Não tô com muita fé, não. Mas enfim, Amish, vamos falar de mais algum anime antes da gente partir. Ah, você quer falar um pouquinho sobre o segundo episódio de Kowloon? Porque Kowloon também é um anime que a gente vai botar pra votação, né? Isso Vamos. A gente vai colocar. A gente vai oferecer, mas é claro que no fim das contas vocês é que faz a decisão final. Não se deixe levar pelo fato de que a gente claramente tá curtindo alguns mais do que outros. Perfeito, perfeito. Vocês têm que votar no que vocês querem que a gente comente. Isso, Tá? pois é. O fato de que nós dois vamos assistir Kowloon de qualquer maneira é um mero detalhe, tá? Você já assistiu o segundo do Kowloon? Assistir. Pois é. O que eu tô achando interessante é que só hoje eu li a crítica do Anime News Network e ele chamou a atenção pro fato de que a história está extremamente acelerada em relação ao mangá e eu não fiquei com essa impressão vendo. Eu também não fiquei não, cara. Interessante isso. Porque... Eu tô achando o ritmo bem natural. Porque assim, eu vou te falar, eu fiquei um pouco receoso. Parece que foi divulgado que vai ser só uma temporada, né? Vão ser 13 episódios. Isso, E aí eu fiquei assim, cara, pelo que eu me lembro, o mangá é grande, sabe? Eu falei, cara, 13 episódios só, mano? Tão interessante saber que tá acelerado. E que bom, porque isso mostra que o diretor tá fazendo... Quem é o diretor, tá? Você sabe? O diretor é Yoshiaki Iwasaki, que... Ele é bom? Pra ser sincero, essa é a primeira coisa que ele faz que eu realmente gosto, porque ele dirigiu o anime de Love Hina, que eu não acho a adaptação legal. Ele dirigiu também a segunda temporada do Hayate no Gotoku, que pra mim foi uma queda de qualidade considerável em relação à primeira. E essas são as únicas duas coisas dele que eu vi. Eu fiquei meio que... Tá.
meio desestimulado a ver outras coisas dele, mas como era esse anime, como essa é a adaptação de um mangá que eu tava muito curioso pra ver, é claro que eu não ia deixar de ver só porque o diretor é um cara que nunca fez nada que eu curtisse de verdade. Às Mas ele vezes, tá às fazendo um vezes é trabalho um legal, ponto sim. de. Às vezes é um ponto de. Pra você ficar com o pezinho atrás, mas você não vai deixar de Isso, pois ver, é. né? Mas É. me surpreendeu, cara, saber dessa informação aí, porque não é simples você fazer algo do tipo, sabe? E é Uhum. um trabalho que a galera. Quando a gente fala que é uma adaptação, a galera acha que é só usar o mangá de storyboard, né? E não necessariamente é isso. Então, o trabalho de um bom diretor é justamente transpor para uma nova mídia sem que você perceba que está perdendo nada. E eu acho que ele conseguiu fazer isso. Eu acabei de ver que ele também ficou encarregado pelos storyboards também do anime. Então, Ah, ele tá bem hands-on, né? Nessa isso. adaptação aí. Então, interessante, cara. Interessante, bom saber. E só que eu tenho a comentar nesse episódio, um detalhe que eu achei muito interessante é o fato de que, embora eles lancem uma teoria que meio que parece que vai explicar por que a protagonista não tem as memórias que ela tem, o simples fato de que a suposta versão passada dela tem uma dubladora diferente já deixa claro que não é isso, não. A explicação É, vai ser outra. eu também acho, cara. Eu também Isso. acho. Eu achei. Eu acho que ele tá conseguindo fazer a gente ir por esse caminho. Ele tá levando a gente a achar que realmente ela só perdeu as memórias e tal, Uhum, etc. Mas eu acho que, tipo, a visita dela ao médico lá e a uhum. reação do médico quando viu a ficha médica dela. Médico completamente doidinho, né? O médico lá. É, Mas quando ele viu a ficha dela, técnica dela lá, ele falou, achou maluquice, né? uhum, Falou, meu Deus, você é a única e tal. Enfim. Então, assim, tem caroço nesse angu, claramente, uhum, sabe? E eu acho também que isso está muito evidenciado pela reação do outro coadjuvante lá, esqueci o nome dele. O que supostamente era o noivo da versão passada da protagonista. uhum, A reação dele quando ela começa a tentar parecer a versão antiga dela, pra ver a reação dele, não é a reação que eu esperaria de alguém que tá esperando que você recupere suas memórias, sabe? uhum, Então parece que aconteceu uma coisa maior aí, que ele sabe, por isso ele fica meio puto quando ela tenta se passar pela outra, sabe? uhum, aham, Eu fiquei ali, eu falei, interessante. Então o que eu tô gostando desse. O que eu tô gostando desse anime é que ele tá conseguindo manter essa ideia, esse mistério, né? Essa. Mas ao mesmo tempo que ele mantém o mistério, ele avança, sabe? Ele não fica uhum, só naquela. Arrequentando o mesmo mistério, sabe? Ele sempre bota um elemento novo, sempre traz um negócio diferente e tal. Ao mesmo tempo, Starro, que ele evolui, de certa maneira, o romance. uhum, O que eu acho uma doideira completa, porque, é, tipo, você tem esse mistério, que é uma das coisas centrais da história, mas ele existe em prol do romance, porque a protagonista está claramente interessada no cara. Entendeu? Então, assim, e aí ela descobre que ela era noiva do cara, sabe? é, Então, assim, tá muito interessante de acompanhar essa dinâmica de ser um anime de romance, que eu pessoalmente gosto, mas ao mesmo tempo é um anime de mistério, meio uhum, sci-fi. Tem aquela porra daquele negócio do céu que até agora ninguém explicou nada daquilo ali, todo mundo acha normal e isso. dane-se, Aham, sabe? Então, assim, cara, novamente, não se deixe influenciar pela nossa empolgação com relação a esse anime, uhum, caro ouvinte. Mas eu digo que eu vou assistir de qualquer maneira, seja a gente comentando aqui no Anime Club semanalmente ou não, né? uhum. Agora, tem espaço para falar só de mais um antes da gente partir para os. Tem, vamos, fala aí rapidinho. Tá, só mais um, porque é uma estreia meio aguardada também. O Mono, se você chegou a conferir esse? Cara, tá na minha lista também, não vi Ah, ainda. pois é. Sobre o Mono, ele é do mesmo autor do Eurocamp, Uhum. o Laid Back Camping, um cara chamado Afro. Só que eu nunca vi Laid Back Camping, apesar da insistência do meu irmão para que eu visse. Meu irmão disse que é o melhor, que é o anime que ele mais deixava. Quando passava uma temporada nova, é o que mais deixava ele ansioso pra assistir. O Que Eurocamp? é isso, Eurocamp. Ele Eurocamp tem dizia que era. tem uma galera que curte, viu? Tem uma Isso, pois fanbase é. grande.
Pois é, apesar de que parece que na terceira temporada mudou de estúdio e mudou totalmente o estilo visual. Ficou uns cenários meio. Que parece que o cara pegou uma fotografia e fez um tratamento em vez de fazer uma pintura de Sei, cenário de sei qual é, verdade. sei qual é. Uhum. Eu reparei até que a venda dos Blu-rays caiu nessa terceira temporada, provavelmente por causa dessa mudança. Mas é isso, aí eu não tenho. Como eu tenho muita coisa pra ver, eu tenho uma pilha de Blu-rays, eu tenho os mais de 20 animes que eu acompanho semanalmente. Eu não sei quando eu vou ter tempo de um dia conferir Yuru Camp do começo. Só que quando apareceu o Mono, eu me interessei por causa disso, porque não, agora eu vou poder pegar a história do começo, já sabendo que o autor é bom. Uhum. Só que, apesar de ser também no gênero de Slice of Life, aliás, parece que tudo que eu tô que eu tô comentando hoje, tudo que eu tô trazendo para discutir aqui é Slice of Life. Eu tô vendo uma tendência, mas tudo bem. É Slice of Tá. Life ou é sci-fi, né? Que a gente tá comentando aqui nesse Pois programa. é. Mas esse aqui, enquanto o Eurocamp é sobre acampar ao ar livre, o Mono é sobre fotografia. Mas tem um negócio de mangá também, não tem? Como é que é esse negócio aí? Tem esse aspecto, pois é. Aí que tá. Você tem a personagem principal que ela entra para um clube de fotografia e só que ela, em vez de fotografar objetos, ela fica só fotografando a presidente do clube e fotografando outras coisas. Ah, entendi. Só que um dia a presidente do clube se forma e deixa o clube na mão dela. Aí ela agora tem que arrumar um jeito de tocar o clube e ela também tem uma colega uma colega mais nova, que é o que eles chamam de Kohai lá, Senpai Kohai. Pois é. Ela tem uma Kohai que tem uma relação com ela parecida com a que ela tinha com a ex-presidente, de ficar fotografando coisas, de admirar muito ela e se espelhar muito nela. Sim. E etc. Só que ela, um belo dia, isso acontece meio que por acaso, a protagonista compra uma câmera, só que a câmera não chega. Aí ela fica puta da vida achando que a pessoa não enviou a câmera ou que estava no corretor. Aí ela consegue descobrir o endereço da pessoa que enviou, vai lá. Aí descobre que a pessoa que não enviou a câmera é uma autora de mangá. Que estava com prazo para cumprir e era tão apertado que ela se esqueceu completamente de fazer o envio. Tá. Aí então, beleza. Aí resolve o mal entendido, ela dá a câmera pra protagonista. Só que acontece que essa autora de mangá tá com a incumbência de fazer uma série nova no gênero Yonkoma, de tirinhas de 4 quadros. E ela tá sem inspiração. Aí o que ela resolve fazer? Ela resolve se inspirar nessas duas meninas do clube de fotografia. Aí o anime é meio que sobre isso. Como se não bastasse, você tem gente fotografando coisas. Agora tem uma autora de mangá que fica olhando pra meninas fotografando coisas e usando isso como inspiração pra fazer um mangá. É bem aleatório, né? Bem. Pois é. É isso. Aí eu achei interessante assim, mas não é uma coisa que me deixou, uau, isso aqui. Eu fiquei surpreso de essa série ter tido uma aceitação melhor que o Food for the Soul. Eu achei o Food for the Soul mais interessante do que essa mesmo? aí. Teve mesmo? Pelo menos nas críticas que eu vi, nos comentários que eu li. Acho que é porque esse autor tem uma... De repente o pessoal já conhecia o trabalho o mangá mesmo do Mono. Enquanto o Food for the Soul tá saindo simultâneo com um mangá do autor de Nonon Biori, só que é aquele tipo de projeto que é multimídia. O anime e o mangá saem ao mesmo tempo, enquanto esse não. O Mono, pelo que eu sei, é uma adaptação de um mangá pré-existente. Tá, entendi. Cara, assim, não vou dizer pra você que é o anime que mais me interessa no mundo, mas eu fiquei curioso pela aleatoriedade, sabe? Assim, ver aonde isso vai dar, assim. Então eu fiquei curioso pra assistir mais por causa disso do que qualquer coisa, né? Ele tem aquele aspecto de esse sim é um anime feito pra relaxar. Tem aquele aspecto de ela tirando fotos, e olha só como ficou legal essa foto que eu tirei, olha que bonito. Elas usam aquelas câmeras que tiram muitas fotos seguidas e parecendo uma câmera de slow motion. Daquelas que você pode fotografar o céu, aí você
faz meio que um vídeo, só que um vídeo bem acelerado que você vê as estrelas se movimentando. É meio difícil de descrever. Falando. Acho que você assistindo é melhor. Mas só queria citar porque é uma coisa que o pessoal tava aguardando muito e que eu achei levemente interessante, mas que eu não tô assim muito motivado a continuar, não, sinceramente. Eu vou dar uma conferida no primeiro episódio. Às vezes, cara, às vezes a gente precisa de uns animezinhos meio bobo assim, tá ligado? Pra você ver sem muito comprometimento, mas é aquilo, né? A gente também assiste muita coisa e o tempo é curto, então Isso. às vezes a gente tem que acabar fazendo escolhas, né? Então beleza. Mas vamos lá então, Star. Só antes da gente terminar, vamos relembrar pra galera as opções de voto, porque eu acho que a gente pulou alguma coisa, tá? Não lembro agora. Né? A gente não falou de Zatsutab, mas é porque eu não vi o segundo episódio. Ah, certo. Mas você acharia interessante, Zatsutab, pra gente botar pra votação também, né? Que a gente comentou semana passada sobre o primeiro. Uhum. Eu confesso que é mais pelo meu interesse ver suas reações aos Zatsutab do que no meu interesse nos Zatsutab em si. Pra- Acho que você tem uma perspectiva bem interessante para comentar a série, porque por causa do aspecto de viajar pelo Japão, Aham. conhecer lugares e costumes e até dialetos diferentes. Aham. Esse é o apelo do Zatsutab. Sim. Eu, às vezes, eu até meio que desconfio. Eu não tenho, eu tenho que pesquisar se o Zatsutab é patrocinado por algum órgão do governo japonês Olha, estimulando o turismo. eu não duvidaria, viu? Eu não duvidaria. Mas assim, eu acho que pode ser interessante. Assim, se a galera achar que é interessante de eu comentar Zatsutab com base na minha recente viagem pro Japão, pode ser interessante. Então votem aí, gente. Votem aí, Zatsutab também, a gente vai comentar. Se você não viu o episódio da semana passada, procura lá. A gente comenta sobre Zatsutab um pouquinho mais de detalhes do episódio 1, ainda não viu o episódio 2, mas pretendo ver em breve. Então, assim, eu devo assistir Zatsutab. Então, se vocês quiserem que a gente comente aqui também, deixem o seu voto. Então, só pra gente lembrar, Star, antes da gente ir pro Lazarus e pro Gundam, que são os animes que a gente já oficializou, que vamos comentar aqui semanalmente, as opções de votação são, então, o Zatsutab, que a gente comentou, o Apocalipse Hotel, o To Be Hero X Sim. e Kowloon. É isso? E Food for the Soul. E Food for the Soul. Verdade. Então são essas cinco opções que você, querido ouvinte, tem para votar para nós acompanharmos. Nós vamos escolher pelo menos um desses aí, com certeza, para acompanhar, com base na votação de vocês. Mas é bem provável que a gente escolha dois até. Talvez. Então, vote no anime que você gosta. Pode votar em mais de um, se você quiser. Falar, eu quero esse e esse. Aí quem tiver mais voto, no final das contas, a gente considera. Pode votar de todas as maneiras. Pode votar nos comentários do YouTube, pode votar nos comentários do Spotify. Pouca gente comentou no Spotify, então se quiser comentar lá, eu não sei na verdade como é que funciona os comentários do Spotify, vou ser bem sincero com vocês. Mas no YouTube tem comentários, só bastante gente comentou lá, então comentem lá nos comentários do YouTube, nas nossas redes sociais também, mais especificamente nas minhas redes sociais, porque eu estou antissocial. Pode procurar lá no X, tem o perfil do Aniken Kai, pode procurar por lá, ou então no Blue Sky tem o meu perfil lá também. Procurem e expressem o seu voto. Eu vou recolher todos e vamos escolher qual anime nós vamos comentar junto de Lazarus e Gundam, que são os animes que a gente vai comentar agora. E só para você aí que tá pensando já em parar de ouvir, saiba que a gente vai comentar um pouquinho também sobre quais vão ser os animes que a gente vai escolher para a Watch Party, que é uma parte aqui do nosso programa que nós comentamos uma série que já terminou. Nós escolhemos 3, não foi, Star? Foi. 3 opções. Vamos falar depois de comentar sobre Lazarus e Gundam. E aí vocês também vão ter que votar nessas opções da Watch Party. Se der empate, nós vamos escolher. Ou então, a gente vai escolher despotamente o que a gente quiser mais, dependendo se tiver pouca gente votando e tal, etc. Vamos ver. Então votem que é importante, beleza? Mas agora, Star, vamos comentar sobre Lazarus e Gundam. Qual você quer começar? Vamos de novo cronologicamente, vamos com o Lazarus. Beleza. Diga lá, o que você achou desse segundo episódio de Lazarus? Porque ficou muita coisa a ser explicada. Você acha que foi explicada nesse episódio de Lazarus ou não? Bom, ele suscitou mais algumas dúvidas, mas pelo menos ele mostrou, por exemplo, que o Dr. Skinner, o grande vilão da série,
era um cara que parecia ser genuinamente não só um filantropo, alguém que com uma grande empatia pela humanidade, Sim. que talvez ele tivesse um complexo de Salvador. Ele se carregava de resolver tudo quanto era problema, ele tentava, mostrou, por exemplo, ele discutindo na ONU sobre aquecimento global, Aham. falando. E não sei se foi só pela desilusão de as pessoas não terem dado ouvidos para ele que ele resolveu dar essa despirocada e causar um possível apocalipse. Eu achei que o episódio ele foi bastante competente em desenvolver um pouquinho o personagem do Dr. Skinner, né? Que ficou um pouco jogado assim, ele é um grande vilão, sabe? No primeiro É. episódio, agora deram um pouquinho mais de contexto pra ele e tal. Eu acho isso importante ah, para a compreensão da série, né? Mas fora isso, cara, foi praticamente um complemento do primeiro episódio, né? Acho que se tivesse sido um episódio grande, teria sido igualmente bom, assim. Eu acho que teve lá suas cenas de ação. Foi legal ver eles descobrindo lá que não vai ser tão simples assim achar o cara, né? O cara, obviamente, ele não botaria um prêmio na cabeça dele sem saber o que tá fazendo, né? Então, assim, É. eu acho que isso vai ser interessante. Acho que o anime tá indo por esse lado, não dá pra saber se ele vai por esse lado mesmo de ser uma coisa meio episódica, sabe? No sentido de, vamos ver como eles vão tentar achar o Skinner agora. Se seguir por essa linha, cara, dá pra ser bom, assim, a gente fala, né? É do Shinichiro Watanabe, dirigiu o Cowboy Bebop, que é um pouco nessa linha, né? De ser uma coisa episódica, assim. Então dá pra fazer coisa boa com isso. Mas eu confesso que eu preferi que tivesse uma história um pouquinho mais interligada, né? Acho que hoje em dia eu tenho preferido um pouco É. mais esse tipo de história. Mas uma coisa que foi legal desse episódio também, é que teve a estreia da nova abertura, né? Da nova não, da abertura do episódio. Isso. Você gostou É, da abertura? Porque eu quero comentar um pouquinho, porque eu gosto muito do artista que tá por trás da abertura. Eu não conheci o artista, mas eu achei bem legal. O cara o Watanabe tem um ótimo gosto. O cara ouve de tudo, ele é eclético É. e ele faz uma curadoria sensacional na cabeça dele. Talvez tenha gente que esteja decepcionado de ele não estar mais colaborando com o Yoko Kanno, como ele fez o Cowboy Bebop. Sim. Mas isso é porque ele não quer ficar só colaborando com a mesma artista, ele quer É. colaborar com todos os artistas possíveis. Sim, sim. Esse daí é o Kamasi Washington, né? Eu não lembro agora se ele é. Se ele é americano, enfim, não lembro agora exatamente a nacionalidade dele, mas ele é um bom artista de jazz contemporâneo, assim, e que me surpreendeu muito quando ele foi escolhido para ser quem vai tocar a abertura, né? E é uma música original feita para o anime, né? Então isso foi Ah, é? bem legal, assim. Então, assim, mostra a influência do Shinichiro Watanabe até no ocidente, vamos dizer assim, musicalmente falando, né? Porque é um artista de relevância, assim, do jazz contemporâneo e tal, e que eu conhecia o trabalho do cara provavelmente já, sabe? Tanto o Shinichiro Watanabe conhecia, quanto o Kamasi Washington provavelmente conhecia o trabalho do Shinichiro Watanabe também. Então, Pois é. isso foi bem interessante de ver. Eu gostei bastante disso. Mas o que você achou dessa ideia do Lazarus talvez ser episódico? Eu espero que esse segundo episódio tenha sido só uma puxada de freio estratégica só para Uhum. estabelecer melhor os personagens, porque além de ter explicado, de ter apresentado mais sobre o Dr. Skinner, ele mostrou como é que são esses 5 protagonistas. Quer dizer, o Uhum. protagonista na verdade é o Axel, só que É, a gente teve uma ideia melhor de quem são os outros 4, a especialidade de cada um, e ainda que eles tenham seus mistérios, mas pelo menos é porque o Shinichiro Watanabe, ele, até mesmo no Cowboy Bebop, ele tem uma reputação de ser um cara que foca tanto no estilo e na experiência do anime que às vezes não se aprofunda tanto quanto devia sim, nos personagens. sim. E eu diria que por enquanto a série realmente não se aprofundou, mas eles são interessantes, eles são. Eu diria que eles não são unidimensionais. Você percebe que se eles não são profundos, eles pelo menos têm uma ilusão de profundidade Aham. convincente. Exatamente, concordo com você. Isso. Eles não mostraram serem profundos ainda, mas eles mostram que tem É, alguma coisa ali, sabe? Você olha, e fala, isso, é.
Tem alguma coisa aí que eu espero que seja explorada? Vamos ver, vamos ver. E eu percebo que o Watanabe, às vezes as influências ocidentais dele são bem óbvias. Tipo, o negócio de que cada um dos cinco tem aquela pulseira lá que se eles fizerem merda vai derreter a mão deles. Quem viu o Esquadrão Suicida, quem conhece o Esquadrão Suicida, seja dos quadrinhos ou dos filmes, deve ter pensado imediatamente neles. Tem uma citação, Porque, inclusive, a Vingadores, né? Que não é exatamente Esquadrão Suicida, isso, mas... é claro. O Watanabe tá por dentro da cultura dos Tá, super-heróis, dos filmes bastante. de super-herói. Só E que é isso, eles estão mais para o Esquadrão Suicida do que para o Vingadores, porque eles são. Eles ficam dizendo, nós somos super-heróis, mas eles são criminosos, todos eles, exatamente. cujas habilidades espera-se que sejam capazes de fazer o que as agências de segurança do mundo inteiro não estão conseguindo fazer. Acho que a Eu achei ideia engraçado a cena, inclusive, que eles meio que confrontam as outras agências lá, né? Foi curioso, mostrar todo mundo atrás do cara, né? Todo mundo pegou a mesma dica, vamos dizer assim, pra ir atrás do cara. Agora, realmente, voltando àquela sua pergunta lá de trás, eu quero que seja uma coisa mais serializada. Eu quero que seja uma história contínua, que tenha uma progressão significativa, até porque são poucos episódios. Exato, são 13 13 também, né? 13. Eu tenho certa confiança no Watanabe. Eu acho que não vai ser só eles buscando o cara e toda hora ele despistando eles. Eu acho que tem mais para acontecer na série do que isso, de simplesmente achar o Skinner. Tem tantas ideias interessantes nessa série que eu quero que sejam bem exploradas. Então, eu acho que ele tá inserindo muita coisa, né? E eu espero muito que ele consiga, de fato, aprofundar e não seja aquele fenômeno J.J. Abrams, Eu sei. que coloca muita coisa e no final das contas não desenvolve nada, sabe? Pois é, ele não sabe terminar. Ele que sabe começar e não sabe terminar. Exato, eu espero que não seja o caso, né? Agora, uma coisa que eu quero que seja bem explorada é o fato de que eles estão vivendo num mundo em que as pessoas sabem que vão morrer. O que é que isso faz com a cabeça de uma pessoa? O que é que isso faz com a sociedade? O pessoal fica complacente, aceita numa boa? O pessoal mete o louco e faz o que dá na cabeça? Bem lembrado. Tem muito potencial isso aí. Eu quero que isso seja explorado. E ele começa a explorar um pouco nesse segundo episódio. Tem aquela cena do programa do talk show lá, da menina, da artista que vai lançar uma música, só que o lançamento da música é depois que supostamente a galera vai morrer. Então o cara faz uma piada. Então tem essa galera que tá levando com piada, levando com. Ou então, tipo. Não vou deixar isso afetar, porque vai que não acontece, sabe? Então, tipo assim. E aí tem o cara, também tem o cara que eles resgatam lá, mais ou menos. Não é resgata, eles encontram lá, achando que é o doutor lá. Que ele olha e fala assim: será se isso aqui que aconteceu agora comigo é uma coisa pra eu pegar minha vida, sabe? Tomar o controle da minha vida, fazer alguma coisa. E aí você acha que ele vai. Sabe aquele momento? É isso que eu vou fazer, ele para. Mas na verdade a gente vai morrer em 30 dias, né? Então foda-se. É tipo isso, sabe? É bem isso. Então, tipo, tá sendo. É interessante. E eu espero realmente. Bem lembrado, tá? Porque eu espero realmente que eles explorem um pouco essa dinâmica, né, do world building dessa série. Pois é, eu não sei se aquela escala dos estágios do luto vale pra iminência da morte tanto quanto pra o luto pela morte, mas acho que o pessoal meio que tá se recusando a acreditar. É tão surreal a ideia de que todo mundo vai morrer em 30 dias que eu acho que a ficha não caiu ainda pra humanidade, de certa forma. Eu acho que ainda não caiu. Assim, pelo menos não mostrou ainda a parte do desespero, né? Porque mostrou essa parte da negação, da inevitabilidade. Então o cara fala: não vou fazer porra nenhuma, dane-se, sabe? Mas o medo, o pavor ainda mostrou um pouquinho lá no começo, quando anunciaram, mas depois parece que o mundo seguiu, né? Tava lá o guardinha dando multa pro cara, falando: não pode andar com a velocidade. Falei: irmão, vai todo mundo morrer daqui a 30 dias. Você acha que tá alguém preocupado de tá andando na velocidade, pô, de carro? Sabe? Então, assim, eu acho que é interessante mesmo essa dinâmica e eu espero que eles continuem explorando essa questão. Mais alguma coisa, Mish, pra falar sobre Lazarus dessa semana ou vamos pra Ganda? Não, vamos pro Ganda. Beleza.
Gundam, como nós previmos pelo preview do episódio da semana passada, e quem já viu o filme sabia, né? E você que viu o spoiler do filme sabia também, que teríamos um episódio flashback, né? Agora, isso eu vi que foi uma coisa hoje, né? Como a gente tá gravando hoje na terça-feira, o episódio saiu hoje, não tem muita repercussão ainda na internet, mas a repercussão que teve, pelo que eu vi, foi muita gente criticando essa escolha da parte da série, né? Da exibição na televisão, de colocar esse episódio meio que sem explicação, sabe? Porque, tipo, ele tá indo num caminho no episódio da semana passada. Vamos supor que a pessoa não entende nada, tá? Não sabe quem é o Cometa Vermelho, não sabe nada, tá? Ela do nada é jogado nesse episódio, que é um baita de um fanservice do primeiro Gundam, né? Que é muito útil, assim, eu achei que foi muito bom eles terem mostrado as coisas que mostraram para dar um pouco uma situada melhor no qual é o cenário em que se passa essa história. Mas ao mesmo tempo foi muito jogado, Star. Foi do nada, mano. O episódio já começa no primeiro episódio do Gundam original, pô. Eu acho que é o seguinte, é porque se você tá fazendo um filme compilação, se você tem 4 episódios e o pessoal já tá no cinema e vai ser obrigado a ver os 4, você tem esse privilégio de poder contar a história cronologicamente sem se sentir na obrigação de querer que os primeiros 20 minutos, ou seja, o primeiro episódio da TV, seja uma boa introdução para a história. O filme faz a abordagem cronológica. Começa com esse flashback que a gente vê no segundo episódio. Ele revela de uma forma que você acha... Você, quando vê aqueles designs clássicos do Gundam, você acha, eles vão contar uma história perdida da guerra de 1 ano lá do Gundam original. Só que do nada você vê o Char pilotando um Gundam. Aí Exato. todas essas expectativas vão pro espaço e tudo pode acontecer. Exato. Então, assim. Isso. Mas diga, continue que eu vou. Mas é isso. Aí depois que termina de contar a história assim. Eles vão pro presente e introduzem a Machu e os outros personagens que a gente viu. Só que o problema de você fazer isso numa série de TV é que o que se espera é que o primeiro episódio introduza os personagens que você vai acompanhar ao longo da série. Não se faz mais esse negócio de fazer um episódio só de... um primeiro episódio que é praticamente não um episódio 1, mas um episódio 0. Só com a geração anterior de personagens, uma circunstância totalmente diferente. O primeiro episódio tem que introduzir o protagonista, que no caso é a Machu. Ele tem que introduzir a ambientação, ele tem que introduzir com quem ela vai... o elenco de apoio dela, os antagonistas dela e tudo mais. Eu entendo completamente porque... E acho que funciona até porque você descobre que, pelos diálogos do primeiro episódio, que Zion venceu a guerra. E aí o segundo episódio, em vez de ter a função de surpreender você, o segundo episódio tem a função de explicar as surpresas do primeiro. Então, eu não acho que esse seja o problema. Eu acho que isso é uma coisa boa, como eu falei. Eu acho que foi bom a gente ter visto essas explicações nesse segundo episódio. O que eu acho foi que ele ficou muito jogado. Não parecia um episódio da mesma série. Parecia um remake do Gundam original com um twist que mudou. Né, mudou os andamentos, assim, a mudança, o fato do Char pilotar o Gundam mudou completamente o andamento do que aconteceu na série original e que fez Zion ganhar a guerra. Só que, assim, eu preferia que tivesse tido uma conexão entre os dois episódios, ou terminasse o episódio da semana passada com um gancho para já mostrando o Char chegando no planeta lá, né? Planeta não, enfim, na base da Federação. Ou então, no início desse episódio, começasse com um elenco novo, e aí, sei lá, caraca, qual é o nome do comandante lá? Que morreu no Gundam original, mas nesse viveu e é um dos chefes lá de Zion no primeiro episódio. Oh, meu Deus. Do Buu ou do... Isso. Mostra ele comentando, falando, pô, com alguém da história, sabe, do Cometa Vermelho, e aí entra o flashback, sabe? Eu achei que faltou um pouquinho essa dinâmica, e eu acho que foi por causa disso. Eles fizeram esses primeiros episódios pensando no filme,
E aí depois reeditaram os episódios pra televisão sem tomar esse cuidado de que é uma parada seriada, que precisa dessas conexões entre um episódio e hoje. Eu acho que isso aí, pra mim, foi uma falha da direção da série. Eu entendo o porquê, porque eles fizeram pensando esses 4 episódios como se fosse uma coisa só, mas eu acho que isso é uma falha, porque se é pra ser assim, cara, faz assim também no anime. Lança um episódio de 1 hora então, pô. Lança um Isso, episódio de 1 hora. era isso que eu ia falar. Eu acho que a solução ideal era isso, fazer um episódio de 1 hora, juntar logo o primeiro e o segundo. E pra mim, tanto faz a ordem. Se for, podia ser começando com flashback ou. Tanto faz, Mas exato. contanto que você juntasse os dois numa coisa só, Pra mim seria ia ficar mais perfeito. natural. Pra mim seria Pois uma é. coisa assim que faria todo sentido. Seria um bom primeiro episódio. Que você apresenta a situação atual e o como chegou até essa situação. Acho ótimo. Eu achei que foi uma falha realmente dividir em 2, assim, eu não entendi por quê. Você sabe se no Japão isso está sendo exibido na televisão ou também tem em streaming? As duas coisas, está passando na Nos dois. televisão e no streaming. Então, cara, pô, não precisava, tá ligado? Dava pra ter feito o episódio de 1 hora e ter. Pô, é Ganda. Sabe? É o Gundam que a galera tá botando fé que vai ser o Gundam da nova geração, sabe? O Gundam que vai. Pô, vai pegar. Vai ter o mesmo impacto que teve o Gundam lá em 79, sabe? E aí os caras não conseguem meter um episódiozinho de 1 hora, pô. Tem que fazer uma cagada dessa. Porque, tipo, a gente que acompanha e tal, a gente entendeu o que aconteceu, a gente entendeu o que eles fizeram ali. Mas a galera que não tá ligado, cara, eu acho que. Até porque o design é todo diferente. Você bem apontou isso lá no preview da semana passada, falando, cara, o design tá muito parecido com o character design da série original. E tá mesmo. Tá muito parecido. Muito diferente do que foi do character design do mundo atual lá, né? Que tá na série, do presente, vamos dizer assim. Então cria essa estranheza ainda, sabe? Claro que tudo isso foi feito como uma espécie de fanservice, pra você se associar ao mesmo tempo que você desassocia da série original, que você associa pelo visual. E, cara, assim, nesse quesito eles fizeram um trabalho espetacular de sonoplastia, trilha sonora, visualmente. Cara, assim, quando eu vi, me deixou com uma vontade absurda de falar: porra, Hideaki, usa seu estúdio aí pra fazer um remake aí do Gundam original, mano. Vamos fazer com essa qualidade aí, com essa animação, esses modelos aí, vamos trabalhar nisso? Sabe, eu fiquei pensando nisso, cara. Eu fiquei pensando assim, como é que seria ver de novo? Faz um filme, faz um filminho, faz uma compilação, que nem foi o Rebirth of Evangelion. Faz isso aí do Gundam pra gente, por favor. Sabe? Me deu muito essa vontade, sabe? E eu não esperava que eu fosse sentir tanto essa vontade. Porque já no começo ele muda muito, né? Da série original pra série agora. Só essa mudançazinha que já é na primeira cena ali, já muda tudo, né? Isso. Então. Mas tem muito momento. E, cara, até o iCat, pô, eles fazem lá um fanservice do iCat. Isso, o efeito sonoro, aquele show. E tal. Tipo, parece que o ano, ele só tá. Eu li isso em algum lugar também. Parece que ele tá mais. Ele não tá. Ele não tá tão hands-on nesse projeto, né? Ele é o dono do Isso, estúdio e pois tal. é. Mas parece que essas partes que são resgate do Gundam antigo, ele tava participando mais ativamente, tá ligado? Isso, não, esse segundo episódio, o primeiro episódio foi escrito pelo Yoji Enokido, agora esse segundo foi escrito pelo Ano sozinho. Então. E aí, porra, claramente ele meteu 2 iCat porque ele gosta daquela porra. Foi só por isso. Foi só por isso. Ele meteu 2 iCat porque ele gosta. Porque, cara, não faz o menor sentido ele botar 2 iCat. Mas ele botou, ele tocou daquele shoo, né? E tal. Então, assim, foi muito fanservice. Claramente o Ano tava ali, botando todo o amor que ele tinha ali por Ganda nesse episódio. E dá pra ver. Tá muito bem feito, tá muito legal. Eu só achei que isso realmente não ornou do ponto de vista de direção nessa conexão com o episódio anterior. Que eles fazem bem com a conexão pro próximo, porque termina falando do general lá, que já mostra ele no presente de novo. Então essa conexão de voltar tá bem feita. Por que tá bem feita? Porque foi feita no filme. Entendeu? E parece que ainda cortaram um pedaço que apareceu no filme, né? Você viu isso aí, está? Ah, eu não soube disso não. No final, aquela parte que fala do Char indo desaparecendo e tal, parece que eles exploram um pouco mais no filme. E nesse episódio colocaram o general contando o que aconteceu, né? Então rola um pouco de exposição ali, imagino que pelo tempo, né? Do episódio. Ou então eles vão usar isso em um outro flashback, talvez, sabe? Mas eu fiquei muito feliz, gostei muito do design do Gundam, o redesign do Gundam original, né? Isso, Que foi bom, porque
eu acho que distancia um pouco da série original, sabe? Não, falar, galera, não é a mesma coisa, não é o mesmo universo, sabe? Tipo, claramente é diferente, mas eu acho que isso fica bem claro no redesign do Gundam, que é bem diferente, embora remeta ao original, né? As cores, a disposição do robô e tal, mas eu gostei que distanciou da série original. Mas uma outra coisa que distanciou da série original, tá? Eu quero saber a sua opinião, foi o que você achou do dublador novo do Char, hein? Eu gostei porque Gostei é, também. esse, esse Yuki Shin, ele tinha feito o. Você não, acho que você não viu Tokyo Revengers, não, né? Não vi, eu li o mangá. Isso, é. Ele fez o Mike em Tokyo Revengers e ele é uma figura que acho que tem umas coisas em comum Hum, com o Char. A infância trágica, o fato de hum, ele ser uma liderança, mas que muitas vezes ele é egoísta e faz coisas que alguém da posição dele não deveria fazer. sim. Acho que como ele tem essa experiência fazendo esse personagem, ele casou bem com. A voz dele casou legal com o Char. Agora, eu acho que foi necessário substituir todas as vozes lá, não só do Char, mas do pessoal todo do Zion, porque tá todo mundo muito idoso já. É, Você viu o Gundam The Origin? O AVA The Origin? vive. É, dá Pois é, pra é ver. esquisito. É, Por mais que a gente ache que o Shuichi Ikeda é o Char, Aznabo, você ouvir a voz dele fazendo o Char jovem é muito esquisito. é esquisito, é esquisito. E tipo, eu acho que assim, com que. O problema que eles tinham em mãos é que era uma dublagem que ficou muito icônica, né? Hum. Ficou muito icônica a dublagem do Char e eu tinha um medo real, assim, de tipo, como é que ficaria ah, um novo dublador ao invés do Shuichi Ikeda. Mas eu gostei, cara. Eu gostei bastante, assim, eu achei que casou e num primeiro momento, eu confesso pra você, eu falei assim, sabe, dá um bug assim, falei, ué, É. tipo, tá casando muito bem a voz com o É. personagem, mas não é a voz que eu me lembro, sabe? Uhum. É, mas eu fiquei muito feliz com isso, cara. Novamente, mais um ponto aí pra direção, pro casting, que fez um trabalho muito bom, realmente. Eu acho que, tecnicamente, esse Gundam tá perfeito até agora. Uhum. Infelizmente, eles deram esse deslize aí na hora de trazer o filme pra televisão. Mas é um deslize pequeno, assim, que acredito eu que quem terminou de ver o episódio entendeu o que aconteceu, sabe? Mas eu confesso que eu preferia que tivessem tido um pouquinho mais de cuidado, sabe? E tivessem, talvez, feito cara, uma animaçãozinha curta, dois personagens conversando, sentados numa mesa, resolvia. Sabe? Ou então lá no cockpit, cockpit não, na ponte lá da nave, da Dizion, alguém comentando sobre isso, aí, vou falar da época lá, como é que foi o Cometa Vermelho, por que que ele é relevante, por que eu tô olhando pra esse cara que apareceu aqui agora, tô achando que é ele, sabe? Mas não teve, infelizmente. Mas eu imagino que a galera que. Pô, mas agora imagina que está agora o fã falando aqui. Imagina a galera que viu isso no cinema, mano. É. Tá ligado? Que começou com isso aí. Uhum. Porra, que É. isso, mano. Imagina como é que foi, Star. Imagina, você vê aquela É, é, ceninha do Char chegando. Só que aí, em vez de ser o Omuro indo pro Ganda, assim, né? Aquela ceninha dele caminhando, é o Char, é. pô. Uhum. E o Char ainda dá uma sacaneada falando, deixaram aberta essa porra? É. Que porra, federação? É. Você deixa um Ganda jogado aqui e deixa aberto ainda, porra? Isso. Agora teve outras coisas muito interessantes aí nesse episódio que tiraram dúvidas que eu tinha no primeiro. Tipo, no primeiro eles mencionam Saikumo e Beats. Isso são É, coisas que, que a gente não vê no Gundam já, a gente vê no Zeta Gundam, lá é. depois. Aí você vê nesse episódio você entende que como o Chá. A diferença enorme que o Chá fez na guerra usando o Gundam e ainda por cima conseguindo também aquela nave lá. A gente até chegou no primeiro episódio que aparece uma nave igual a White Base, Sim, só que. sim. Aí, a gente. Por que Zion copiou? O Zion não copiou, o Zion roubou, Exatamente. roubou a White Base e pintou de verde. Exa- Isso, e eles fizeram engenharia reversa no Gundam. É, Aí isso meio que acelerou a evolução tecnológica de Zion de forma que eles chegaram muito mais cedo ao Psychomo, os Beats sim, e tudo sim. isso. Isso só aumentou a dominância deles. Então, tipo, isso foi bem legal, porque mostra um pouco, assim, o status de Zion, né? Porque, assim, beleza, eles ganharam a guerra, mas como é que tá o status disso, né?
Como é que foi a derrota da Federação da Terra? Sabe, foi humilhante, foi uma derrota humilhante, e parece que foi, tá ligado? Sabe, meio que saíram com o rabinho entre as pernas, assim, e tal, tiveram que fazer um acordo para liberar as colônias e tal. Então, assim, eu achei que foi um bom episódio para mostrar e dar uma situada nesse novo Universal Century, esse Universal Century lado B, sabe? Então, E eu achei interessante também eles mostrarem. Outra dúvida que tiraram é que eles mencionam um termo lá, eu até esqueci qual é o termo, mas eles justificando que aquele piloto dizia: eu tinha que tomar cuidado com o Sakumo porque ele poderia causar o. Eu nem fixei a palavra ainda. Mas esse episódio mostra o que é o chá quando. É quase o que acontece no Evangelho quando o Shinji passa do limite de sincronização com ela. Eu acho que é bem por aí, na real, viu? Pois é. Não vou dizer que é muito longe, não. Acho que é exatamente isso, na verdade. Isso. Aí ele causa. Só que ele causa uma mega explosão que talvez. De repente pode ter aberto até uma fenda dimensional, porque o Char desapareceu depois. Sim, ninguém sabe pra onde ele foi e tal. Tanto que eles estão procurando o Char, né? O Bull lá tá procurando o Char. Então, nesse episódio. No primeiro episódio, na verdade. Isso. Então. E a dúvida que fica é, então. Esse Gundam vermelho aí. Será que será que a resposta mais óbvia realmente é a correta? Será que o Char realmente voltou com o Gundam e tudo? E se ele voltou, ele é o mesmo? Então. Ou ele passou por alguma experiência transcendental? Então. Ele vai ser o inimigo. Ele vai ser o inimigo desse anime? Como é que vai ser? Tá ligado? Porque, tipo, beleza, Zion ganhou. A Terra, a Federação da Terra nada. Tem aquela galerinha lá e tal, mas dane-se. Sabe? Quem vai ser a resistência? Sabe? Porque seria interessante botar o Char contra Zion, por exemplo, por algum motivo. Seria interessante. Sabe? E qual vai ser a participação do elenco novo? Como eles vão se integrar nessa briga, tá ligado? Como é que vai ser isso, sabe? Tipo, beleza, a menina lá pegou um Gundam. Ela vai ser um Amorô da vida? Não sei, sabe? Ela vai lutar por Zion ou vai lutar com o Char, se o Char for inimigo de Zion? Não tem como saber, sabe? Então eu tô gostando dessas incertezas, porque tipo, ele é uma série que tá brincando muito com a gente, com as expectativas que a gente tem já por saber a história da série original e trazendo algumas coisas novas, estão surpreendendo. Então, assim, tem me agradado bastante, posso dizer, esse Gundam, embora esse deslizezinho, eu confesso que eu preferi que não tivesse existido. Eu espero que esse episódio não tenha desestimulado o pessoal que gostou do primeiro. Pô, espero muito que não, cara. Espero muito que não. Espero que continuem vendo. Espero mesmo que continuem vendo, porque. E sem contar que tá muito bonito, né, Star? Pô, tá muito bonito, mano. Ver aquelas cenas, aqueles cenários clássicos, aqueles momentos clássicos do original, nesse novo estilo, nessa nova. Com uma qualidade de animação absurda, cara, um fanservice assim. Absurdo, absurdo. Eu imagino que o pessoal que viu o Gundam original realmente esteja tendo uma experiência bem diferente do pessoal novo. Mas ainda assim, eu espero que o pessoal novo, pelo menos dê essa chance no terceiro episódio. Sabe aquela lei dos 3 episódios que eu mencionei? Sim. Eu espero que no terceiro episódio tenha alguma coisa bem especial que digamos, faça a gente descartar todos os nossos receios, todos os nossos medos em relação ao que pode acontecer nessa série. Que a gente que consolide a nossa confiança nessa série. Perfeito, perfeito. É a minha expectativa também. Estou ansiosíssimo para a semana que vem vir aqui comentar o próximo episódio. E isso é bom, eu gosto. Eu gosto quando uma série me deixa ansioso, falando assim: vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que eles vão aprontar. Sabe? E eu acho que essa série de Gundam tá indo muito por esse caminho e eu gosto disso. Eu acho que tá sendo muito bem feito nesse quesito. Teve um deslize nesse episódio? Teve. Mas espero que seja só um percalçozinho de uma coisa grandiosa aí por trás. Já foi divulgado o número de episódios, Star, ou ainda não? Ainda não. Beleza, então temos aí uma incógnita ainda. Bom, é isso, minha gente. Esses foram os animes que nós comentamos nesse Anime Club, mas, como eu bem disse, nós vamos agora apresentar para vocês quais são as opções de animes para a Watch Party,
que novamente, a Watch Party, pra quem ainda não sabe, pra quem não acompanhava o Anime Club nas antiguidades, está chegando agora pela primeira vez, a Watch Party é como se fosse esse comentário semanal que a gente tem aqui, só que a gente comenta um anime que já acabou. É como se fosse um clube do livro, gente, que a gente vai acompanhar junto um anime semana a semana, vendo 2 episódios de cada vez, 3, dependendo do anime, enfim. E a escolha de qual anime vai ser fica a cargo de vocês também. Mas o Starro, como bem disse na semana passada, selecionou 3 animes da coleção dele, que ele tá atrasado, tá na watchlist dele lá, na pilha de leitura, pilha de leitura não, pilha de assistir dele. E quais foram, Starro? Vamos compartilhar com os nossos ouvintes, então, quais são os animes que vão compor essa seleção, essa votação aí? Quais são os candidatos? Bom, o primeiro é uma série de 2004, que vocês, mesmo que não tenham visto, devem ter ouvido falar, porque teve muitas temporadas e teve até filmes recentes fazendo um remake do original. É o Magical Girl Lyrical Nanoha, ou Mahou Shoujo Lyrical Nanoha. Cara, esse Perdão, continue. Desculpa. Não, então, como diz o título, é uma série do gênero Garota Mágica, Mahou Shoujo, que tem 2 diferenciais interessantes pra mim. Primeiro é o fato de ser uma história a ver com proteger o espaço-tempo. Tem um quê mais científico do que fantasioso. Uhum. E o que me interessa mais, francamente, é o fato de que ela foi dirigida, pelo menos essa primeira temporada, foi dirigida pelo Akiyuki Shimbo, o mesmo cara que dirigiu Madoka Mágica. Rapaz. Bom. É claro que essa série não teve o mesmo roteirista da Madoka Mágica, é claro. Não foi o Gen Urobuchi que escreveu. Sim. Só que ainda assim eu tô interessado em ver como foi esse primeiro contato do Shimbo com esse gênero. E se de repente essa série já apresentava algumas ideias, meio que quase um protótipo do que ele ia desenvolver depois no Madoka Mágica. Mas o que mais me interessa é simplesmente o fato de que é uma franquia gigante que, se eu não me engano, foi o que transformou a Nana Mizuki numa estrela. Eu acho que sim. Ela não só é a dubladora da Nana, ela canta todas as músicas. E cara, até hoje ela... Perdão, não, pode concluir da Nana Mizuki, porque é relevante. É só isso. Não é só isso. Até hoje ela é um fenômeno e eu quero ver a origem desse fenômeno. Exato, e é um anime que a todo momento é referenciado, que eu nunca vi também, cara. É curioso isso, né? Tipo, eu imagino que, cara, se eu nunca vi, você nunca viu, imagino que deve ter muita gente também que nunca viu e talvez esteja precisando aí de uma oportunidade pra ver. Então, eu acho que a Watch Party pode ser uma boa oportunidade pra gente riscar esse... Como é que chamam quando você tem uma mácula no seu currículo aí, animístico, que é assistir esse anime. Mas tem mais, né? Tá? Quais foram os outros que você selecionou aí pra gente? O outro é um anime chamado Mononoke, mas não confunda com o filme Princesa Mononoke do Hayao Miyazaki. É só Mononoke. É uma história de um vendedor de remédios. Ele é conhecido como vendedor de remédios, mas na prática esse cara, ele é um exorcista. Ele perambula pelo Japão procurando mononokes, ou seja, são criaturas sobrenaturais perigosas e tentando exorcizar essas criaturas. Tá, ele é uma figura enigmática. Ele é uma figura tipo... Talvez ele seja meio como o Ginkgo de Mushishi, só que eu ia mais perguntar enigmático exatamente ainda. Isso. É uma pegada meio Mushishi isso aí, então, no final das contas. Pois é, só que a semelhança com o Mushishi, eu acho que é meramente conceitual, que se você procurar qualquer imagem de Mononoke, é isso que mais chama a atenção na série. O estilo visual da série é extremamente exuberante. É muito, muito colorido, os personagens são feitos naquele estilo super flat, sem sombreado, mas com tantas cores, e com tantas texturas digitais interessantes. Textura de papel, textura de pedra, que parece que vai ser uma tremenda poluição visual, mas não, é bonito. Funciona, né? Harmonioso. Pô, que legal, cara. Bem diferente, então, essa pegada, assim. É um Mushishi artisticamente favorecido, então. Privilegiado. Isso, Entendi. E essa série meio que ganhou mais relevância ultimamente, porque depois de muito tempo, o diretor da série, o Kenji Nakamura, que é um cara que eu admiro muito, que fez também o Gatchaman Crowds, fez o Tsuritama e aqueles que eu acho que só eu gostei, aquele See the Money of Soul, aquele dos carinhas que ficam... Nossa, está... Macroflation, aquele dos carinhas que usam... Acredito sobre economia que de alguma forma envolvia batalhas místicas de cards. Pois é.
Exato. Mas o Mononoke é talvez o trabalho mais aclamado do Kenji Nakamura, embora eu Legal. nunca tenha visto. E ele ganhou mais relevância porque, como eu ia falar, o diretor abriu uma campanha de financiamento coletivo para fazer um filme do Mononoke. A campanha foi bem sucedida, o filme foi lançado, ele está na Netflix junto com a série. Legal. Só que foi tão bem sucedido que, de repente, grandes empresas lá, distribuidoras e etc., entraram com mais dinheiro no projeto e agora virou uma trilogia de filmes. Caramba, cara. Vai sair o Porra. segundo e o terceiro filme. E é isso. Esse filme tá na Netflix, tá muito elogiado esse filme. E eu não vi justamente porque eu não vi a bendita série de TV que tá aqui Entendi. na minha pilha. Então pode ser uma excelente oportunidade pra gente acompanhar essa série. É isso. De repente a gente até. Dependendo do time, a gente pode até encaixar o filme no final da maratona de Sim, repente. com certeza. Com certeza. Pô, muito legal, muito legal. Duas boas opções, mas temos ainda uma terceira, Starro. Qual seria essa terceira opção? Essa terceira opção é uma série que entrou na Crunchyroll bem recentemente e surpreendeu todo mundo porque é um anime. É o mais antigo desses animes aqui. O nome em inglês é Ryo War Chronicles. Em japonês é Karakuri Kiden Ryo Senki, que antes tinha sido lançado nos Estados Unidos em DVD como Clockwork Fighters, lutadores mecânicos. Esse nome não me é estranho, mas eu não conheço, cara. Assim, você mencionou o nome e eu realmente não associei a nada. O nome não me é estranho, o nome em É, inglês, mas. pois é. É uma série que se passa na. É um anime, pra começar, é um anime produzido. Foi o primeiro anime produzido pelo estúdio Bones. Tem um valor histórico aí. Isso, pois é. Foi no fim dos anos 90. E, além de ser o primeiro, é o único que eles fizeram no método antigo, que era pintado à mão em acetatos e filmado em película. E Interessante. recentemente. Isso, Histórico e técnico. isso. Interessante. É. Ele foi criado pelo Sho Aikawa, que é um roteirista que fez muita coisa no Bones. Ele fez o Fullmetal Alchemist original, ele fez o Ango, ele fez também a segunda temporada do Eureka Seven, o Ayakashi Ayashi. Ele é muito conhecido também pelo que ele fez fora do Bones também. Ele foi o roteirista de Nadesico, por exemplo. Eu admiro muito o trabalho dele. Sim. Ele criou, ele não só escreveu, ele criou essa série. E agora, para dar sinopse, ela se passa na era Meiji. É sobre uma família que faz essa. É especializada em fazer os karakuri, que são bonecos mecânicos. Uhum. Você conhece esse termo, karakuri? É porque. Conheço. Isso, Muita gente diz que são, tipo, os são precursores da tipo robótica, né? É um Isso, negócio desse. exato. Só que em vez de ser eletrônicos, o que move eles é que você tem que dar corda neles. Isso. Muita gente associa que são um dos primeiros robôs da Isso. história, né? Isso, são mecanismos surpreendentemente sofisticados para a época que foram feitos, só que não são eletrônicos, não são nem elétricos, na verdade. Eles nem chamam de robôs, eles chamam de, acho que historicamente chamam de uns autômatos, se eu não me engano. Autômatos, pois é. Aí essa família, um dia, o pai deles desaparece, eles são atacados por um clã que está querendo derrubar o governo japonês. Isso foi na época da restauração do poder do imperador. Aham. Aí eles partem numa jornada e é essa família, esses irmãos, todos eles pequenos. O Ryo, o personagem de título, é o protagonista. E eles pilotam esse autômato gigantesco, que parece uma mistura de carro alegórico com robô gigante. Ele é um design muito interessante. E eles estão nessa busca não só para salvar o Japão dessa tentativa, mas também de reencontrar o pai deles. É isso, é um anime que tá na Crunchyroll, ele tá remasterizado em alta definição, eu vi algumas cenas, tá belíssima a remasterização. Interessante. Parece quase um anime atual, exceto pelo fato de que é razão de aspecto 4x3. Caramba. São 26 episódios, tá tudo lá. Cara, do ponto de vista técnico e histórico, esse me interessa bastante, assim, pô, é um primeiro anime do Bones, é o único que eles fizeram em acetato ainda, então o lado nerdola que me compete me deixa bastante interessado pra assistir isso aí, viu? Cara, aquela textura de película de você... Exatamente. Então, assim, me pega um pouco isso daí, viu? Mas acho que as três opções que você deu têm bons motivos, bons argumentos para serem escolhidas pelos nossos ouvintes, né? Então é isso aí, gente. Agora é com vocês, na verdade. Agora cabe a vocês votarem. Então, relembra pra gente então, os 3 animes que você elencou, por favor. Magical Girl Lyrical Nanoha, a primeira temporada.
depois Mononoke e, por fim, Hero War Chronicles. Perfeito. Eu vou deixar na descrição do podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify, nos outros agregadores de podcast, enfim, para vocês verem os nomes certinhos, procurarem e tal, verem qual que interessa mais vocês e escolham. Então escolham, vocês têm duas votações para fazer. Vocês têm que escolher os animes que a gente vai acompanhar semanalmente aqui da temporada atual e qual anime desses que o Starro falou agora, esses últimos 3, nós vamos acompanhar na Watch Party. Beleza? Acho que por hoje é só. Minha gente, Starro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Anikenkai Anime Club. Obrigado a você que está ouvindo o nosso podcast. Lembre-se, se você ainda não é inscrito aqui no canal do podcast, se inscreva para receber as notificações. Assine o podcast também no seu agregador de podcast favorito. Eu sou um cara do áudio, eu gosto do podcast em áudio, mas a gente também está aqui no YouTube para agradar o público como um todo. Mas saiba que o podcast também sai só em áudio, então você pode levar ele para onde você quiser, ouvir no trânsito, ouvir no ônibus, ouvir no trabalho. Não sei como você vai querer fazer. Às vezes não dá para ver um vídeo no YouTube, mas dá para ver um podcast de áudio. Então acompanhe o Anime Club aonde você quiser. A nossa ideia é chegar ao maior número possível de pessoas. Então compartilhe também o Anime Club, porque nós temos um encontro aqui semanal com vocês, caros ouvintes. Sendo assim, eu me enrolei, então vamos terminar o programa. Starro, muito obrigado. E até... Eu que agradeço. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Caraca, eu me esqueci de falar que o anime. Oh, meu Deus. O do Japão lá tava na Netflix, sim, mano. O Zatsutab. Que eu falei na semana passada que não tava. Na Crunchyroll, né? Enfim, se você tá ouvindo isso no YouTube, você pegou esse extra aqui. Vai ser um extrinho que vai ficar no final do episódio. Vai ficar a tela preta e vai voltar. já que eu tô gravando aqui ainda, vou deixar. Valeu, gente. Tchau.